essa disciplina. Que é a nossa tradição, né, pessoal? Nosso horário, queria dar muito boas-vindas a todos e a todas, né, em nome da Diretoria de Ensino e Pesquisa da Angrade, promovendo já a terceira temporada do Café Entre Amigos. Eu fico muito honrado de fazer parte desse grupo, aqui hoje representando também a professora Manolita, o professor Kondo, que passou aqui, agradecendo ao Anderson, a todos vocês que estão aqui conosco desde cedo. Já estamos com 35 pessoas, né, nesse sábado de manhã, e em particular agradecer aqui a nossa querida professora Gisela Demo, né? Obrigado, professora, pela presença, pelo seu tempo. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito rica, né? E eu queria ler um pedacinho dessa vasta trajetória da professora Gisela. Acho que é muito importante, né? Já que o tema da atividade de hoje se trata de artigos científicos, como aumentar as chances de aprovação em eventos e publicação em revistas de alto impacto. Então, nada melhor do que começar essa terceira temporada com um tema já super relevante, né? E de interesse de toda a comunidade aí da Angrade, da área de administração, e assim a gente vai. Pessoal, a professora Gisela, ela possui pós-doutorado em Management and Organizations pela Anderson School of Management, University of California, em Los Angeles, e UCLA, nos Estados Unidos. É doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, UNB. Mestre em Engenharia de Produção e Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Professora associada e pesquisadora do Departamento de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB. Suas principais áreas de atuação, pesquisa e publicação, são políticas e práticas de gestão de pessoas, comportamento organizacional positivo, marketing de relacionamento, personalidade de marca, gestão do relacionamento com cidadãos, desenvolvimento e validação de instrumentos de pesquisa. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado novamente por estar aqui conosco, né? Para os nossos colegas aqui que estão presentes, nós já estamos aqui com quase 50 pessoas, a professora Gisela vai aqui fazer uma apresentação, uma exposição de aproximadamente 40 minutos, né? E depois a gente abre, então, como é de costume, para a interação de todos, para um bate-papo, e também a gente vai se ajudando aqui no nosso chat. Professor, eu passo a palavra para você e, mais uma vez, agradeço pela presença e pela parceria. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que estão aqui, né, para prestigiar o nosso evento. E me ajuda no controle do tempo, tá? Porque, às vezes, eu me empolgo. E eu quero toque quando tiver lá para 30 minutos, 35, tá bom? Tá bom. Porque daí seria interessante também abrir, né, para as perguntas, né, para a gente fazer uma discussão. Acho que esse é a parte melhor, né, assim, da apresentação. Então, eu vou tentar compartilhar, me sinalizem, por favor, se está ok. Perfeito. Perfeito, professora. Estamos aqui na nossa telinha já. Tudo certinho aí? Conseguem ver os slides, né? Bom, então agradecer, né, mais uma vez aí o convite, né, da Angrade aí, por meio da professora Manolita, e conhecendo aqui agora o Marcelo e outros colegas também. Então, é uma grande honra para mim estar aqui com vocês. Espero que esse nosso tempo juntos aqui, esse café virtual, seja um tempo bem produtivo para todos nós, né? Então, meu nome é Gisela Demo, como já foi apresentado, e sou professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, atuando no Departamento de Administração e também no Programa de Pós-Graduação em Administração, que é o PPGA. Também sou líder do Grupo de Pesquisa e Gestão de Pessoas, Clientes e Cidadãos, onde a gente conduz pesquisas nas áreas de gestão de pessoas, comportamento organizacional e também marketing. Ao fim da apresentação, eu vou colocar o Instagram, onde a gente coloca, né, todas as nossas atividades, enfim, onde vocês podem estar acompanhando um pouquinho aí do nosso trabalho. Então, vamos lá. Estou olhando aqui, estou de olho no tempo. Bom, então, para começar, acho que uma coisa muito importante que a gente tem que estar pensando é, antes de entrar propriamente aí nas etapas, né, nas partes que constituem um artigo científico, afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui, estar falando sobre como aumentar, como preparar um artigo que seja competitivo o suficiente, tanto para eventos importantes, como o próprio Angrade,
e também para publicação em periódicos aí bem classificados, né, periódicos de alto impacto. Então, antes das partes propriamente ditas aí do artigo, é muito interessante pensar na escolha do tema, né, porque a gente pode fazer uma escolha acertada ou não. Então, algumas dicas nesse sentido para a gente iniciar. Primeiro, atenção para chamadas especiais de revistas e temas de eventos, né? Então, muitas vezes a gente, às vezes, não presta muita atenção nisso, mas quando eu estou ligado numa chamada especial de alguma revista ou tema principal de um evento científico, se eu consigo produzir no meu artigo uma aderência a esse tema, eu já tenho um bocado aí de chances, né? As minhas chances já estão bem aumentadas nesse sentido, porque a aderência ao tema é um aspecto muito importante também, que a gente observa quando vai avaliar um artigo, né? Então, sempre ficar ligado nesses e-mails que a gente recebe, de chamadas especiais, e também tentar fazer um esforço de buscar essa aderência ao tema proposto para os eventos científicos, tá? Então, essa é a primeira dica, que parece muito óbvia, mas que às vezes a gente esquece de prestar atenção. E também, trabalhar em cima de hot topics, né? O que seriam hot topics? Seriam aquelas grandes tendências, né? Ou traduzindo aí, literalmente, os temas quentes aí da nossa área de administração. Daí, nesse sentido, eu peguei aqui alguns exemplos ilustrativos, né, que são temas que têm despertado muita atenção de editores, de revistas, de avaliadores, e também internacionalmente, né, fora do Brasil, tá? Então, coloquei alguns aqui. Então, o famoso coronavírus aí, suas 1 milhão de variantes, né, que agora a gente está numa super torcida, para que a próxima variante demore a aparecer, ou quem sabe nem apareça mais, mas é um tema que ainda desperta interesse, e especificamente o contexto já pós-pandêmico, que a gente começa a experimentar agora, né? Então, assim, como crescer, como as empresas podem continuar crescendo em uma economia lenta, provocada pela pandemia. Então, como isso seria uma pergunta muito interessante, né? Inclusive, existem journals aí fora do Brasil que têm atenção especial para isso, que têm demanda por isso, e aí até, assim, na administração a gente costuma falar muito assim, né? Quando a gente tem uma crise, tira o S, aí a gente fica com o quê? Crie. Então, aproveitar uma crise e tentar enxergá-la como uma oportunidade para se reinventar, para propor algo novo, para fazer as coisas de maneira diferente, né? Então, diante de crises, sempre surgem oportunidades para a gente estar fazendo algo inovador, né? Então, acho que esse é um tema que ainda tem fôlego, tá? Ainda vai ter espaço. Bom, a própria transformação digital, Big Data, tudo que envolve isso, e aí passando também pelo próprio governo digital, que antigamente era governo eletrônico, agora a gente já chama de governo digital, e pensando em termos de instituições públicas também, Brasília, pelo menos, que é onde estou, né, é uma cidade que respira o serviço público, então a gente tem visto que muitas pesquisas têm se voltado para isso, né, e aí essa ideia de usar tecnologia, usar as TICs de maneira geral, tecnologias de informação e comunicação, para estar trazendo justamente essa integração, integrando canais e oferecendo, então, um atendimento melhor, de maior qualidade, prestando um serviço público de melhor qualidade para o cidadão e também de uma maneira mais célere, de forma até a incentivar a própria cidadania e também melhorar a imagem dos serviços públicos. E essa é a própria premissa do CIRM, né, que é o Marketing de Relacionamento para o Serviço Público. O CIRM é da sigla Citizen Relationship Management, que significa gestão, então, do relacionamento com os cidadãos. Então, de novo, como está integrando aí os diversos canais por meio da tecnologia e oferecendo conveniência para o cidadão. Então, eles entram no site, por exemplo, e conseguem resolver grande parte de suas demandas dessa maneira, de uma maneira mais conveniente. Os aplicativos que a gente tem também, né, de carteira digital de trânsito, enfim, vários outros, que a gente já consegue evoluir muito nesse sentido de oferecer conveniência e um serviço mais sério. São temas que têm ganho muita relevância aí dentro da nossa área. Juntamente com isso também, as cidades aí, né, digitais, né, que a gente fala, né, então, também parte do mesmo pressuposto de integração, né, então, interligar tudo para conseguir responder em tempo real as demandas, né, tomar decisões de uma maneira mais segura, porque eu estou baseada em informações, e uma maneira mais rápida também para resolver os problemas da forma mais otimizada possível, onde quer que eles ocorram, né, então, é que essa figurinha bonitinha das cidades inteligentes. Sustentabilidade, né? Isso não é um tema propriamente novo, mas que continua extremamente importante, né? Então, assim, o próprio marketing, as pesquisas em marketing têm se voltado para isso,
quando eu vou trabalhar o consumo sustentável, né? Então, a questão de pensar no longo prazo. Então, que tipo de planeta, que tipo de mundo eu estou querendo deixar aí para gerações que estão por vir. E aí entra nisso também a economia circular, né? Que está agora também muito em voga, né? Então, aí, pensar uma maneira diferente da maneira tradicional, linear, para a condução aí da cadeia de suprimentos, né? Dos alimentos e tudo mais. É outro tema também que tem despertado muito interesse. Customer Experience, né? Aí essa é uma das áreas que eu trabalho, então gosto muito, que é justamente assim, também dentro da área de marketing, focar muito na experiência do cliente, né? Então, assim, a gente costuma dizer que a gente pode esquecer o que a gente leu, o que a gente ouviu, o que a gente viu, mas dificilmente a gente vai esquecer a maneira como a gente foi tratado, né? Pelas organizações, enfim, qualquer interface que aconteça. Então, essa questão de focar na experiência, de promover uma experiência que seja boa, que seja positiva para os clientes, né? A tônica do marketing tem se voltado totalmente para justamente para esse tema, né? Porque quando eu promovo essa experiência, eu tendo a, se eu fizer isso de maneira recorrente, eu tendo a criar um vínculo emocional com o cliente. Aí a gestão do relacionamento com as marcas, né? Ele vai tender aí a acontecer de uma maneira melhor, e relacionamentos de longo prazo vão ser estabelecidos, relações ganha-ganha e tudo mais. Bom, falando também um pouquinho aí desse equilíbrio, né? Que a pandemia trouxe isso muito para a gente refletir, a questão do equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida no trabalho, né? Então, muitos estudos também dentro da área de comportamento organizacional, gestão de pessoas, têm focado essa questão desse equilíbrio. E aí também não tem como deixar de falar do próprio teletrabalho. Então, qualidade de vida também no teletrabalho. Então, grande parte de nós experimentou isso nos últimos 2 anos. Muitos gostariam de continuar ainda, né? Ou então, assim, a gente pode estar evoluindo para um modelo híbrido, outros já voltaram para o presencial, mas o fato é que mudou, né? A gente agora vai ter um novo normal, que a gente fala aí, e possivelmente esses modelos híbridos serão os mais recorrentes, aí serão os mais frequentes. Então, muito importante também que a gente possa implementar, buscar estratégias que otimizem a qualidade de vida no teletrabalho. E aí, essa é uma figurinha que eu coloquei para fechar, falando de diversidade e inclusão. Eu acho que esse é um grande hot topic, né? Porque, enfim, essa é uma necessidade, né? Existe clamor em relação a isso há muito tempo, e as organizações precisam se voltar realmente para ter essa força de trabalho aí mais diversa, mas não parar por aí, porque daí muita gente confunde, né? A diversidade é eu ter, então, várias idades, várias raças, vários gêneros contemplados na organização, só que não é só isso. Eu preciso caminhar para a inclusão. E inclusão é dar voz a esses públicos, dar voz a essas minorias. Então, existem pessoas que têm cargos interessantes dentro da organização, que têm poder de decisão. Aí sim, só se isso acontecer, eu posso estar falando de inclusão, né? Então, eu dei um passo, tudo começa com a diversidade, mas eu posso ir além e chegar na inclusão. Ok, pessoal? Então, isso aqui seriam alguns hot topics, tá? Claro que não se esgota aqui, mas algumas sugestões para escolha de tema. Aliás, professora, muito legal, desculpa, só te fazer um parênteses, já deixar uma provocação para o pessoal, para depois, para submissão de temas para o Enangrade. Não podia perder essa oportunidade. Vamos ficar de olho aí, hein? Daqui a pouco vai chegar o Enangrade. Vai ser presencial dessa vez, Marcelo? Vai ser presencial, assim esperamos, né? Com certeza. Ai, que coisa boa, depois de... nós também. Desculpa te cortar, não podia perder esse gancho aí, perdão. Fica à vontade, fica à vontade. Bom, outras coisas também que a gente deve pensar, tá? Estudar um fenômeno sob diferentes lentes e perspectivas epistemológicas e ou metodológicas, né? Então, por exemplo, se um fenômeno ele já é muito estudado sob as lentes do positivismo, né, com estudos quantitativistas, eu posso tentar trazer esse novo olhar, esse novo refletir, né, usando modelos mais hermenêuticos, mais interpretativistas, né? Então, eu acho que também mudar a maneira como eu abordo o tema também é uma coisa inovadora e que pode trazer insights aí bastante ricos e interessantes, tá? Aí, nesse sentido, pesquisas multimétodo sempre, né? Então, eu sou uma super defensora das pesquisas multimétodo, porque eu acho que quando a gente mescla abordagens quantitativas com qualitativas, o estudo fica muito mais rico, porque o quantitativo nos traz uma certa segurança, né? Porque a gente gosta de números nos permitem também fazer inferências de maneira mais fácil, talvez mais direta, e eu tenho uma tradição, né, bem quantitativista, enfim, né, vindo da engenharia,
Então, eu gosto dos números, mas somente a pesquisa qualitativa vai nos permitir ler o que está por trás deles. Então, entender aqueles números, explicar as especificidades que tem naquela pesquisa específica que eu fiz, né? Então, eu acho que é muito rico. Pesquisas multimétodo, sempre que eu recebo na IBGM, artigos multimétodo, confesso que já dá um match assim, inicial, eu já olho com mais boa vontade para esse tipo de trabalho, tá? Triangulação também sempre, né? Lembrando que triangulação eu tenho que ter 3, não, pode ser só 2, tá? Misturar aí, né? Combinar, na verdade, assim, 2 estratégias de pesquisa, ou 2 técnicas de coleta de dados, ou 2 técnicas de análise de dados ou mais, tá? Para dar maior validade e confiabilidade para o estudo. Então, triangulação também é muito interessante. Eu posso fazer triangulação de dados, posso fazer triangulação de pesquisadores, né? Também, então, sempre com a ideia de diminuir os vieses. Triangulação de teorias, fazer um confronto entre as teorias, ambiental também, então fazer, por exemplo, uma coleta de dados em locais, horários, dias diversificados, porque certamente isso também vai me trazer respostas diferentes, e a famosa triangulação de métodos, possivelmente a mais conhecida, que pode ser tanto intramétodo, quando eu mesclo aí técnicas de coleta e análise de dados, ou intermétodo, né, então, trazendo, por exemplo, entrevistas, né, que é uma técnica aí mais qualitativa, com levantamentos também, pesquisas de campo, né, trabalhando aí a essência do qual e quant, tá? Então, são pontos que também chamam muita atenção dos revisores, enfim, e dos editores. Qual pergunta a gente tem que se fazer? Qual o real avanço teórico e ou implicação prática e social que o meu estudo está trazendo? Sempre que a gente vai submeter, quer seja para um evento, quer seja para um journal relevante, né, a gente tem que se perguntar isso, porque isso vai fazer diferença. Então, avanço teórico é a contribuição teórica, evidentemente, ela talvez seja mais importante, principalmente falando aí em revistas de alto impacto, né, vamos falar qualquer revista que tem o maior impacto na nossa área, o Journal of Management, né, que vai ter aí cerca de quase 12 de fator de impacto lá, né, de JCR, tá, avaliado pelo JCR. Então, se não tiver um avanço teórico, ou seja, o que eu fiz a mais, o que é esse avanço teórico? Qual tijolinho a mais eu coloquei ali, naquele conhecimento, na construção daquele conhecimento, né? Então, assim, eu tenho que fugir dos estudos meramente replicativos. Então, eu vejo muitos estudos onde a discussão fala, confirmamos os resultados de fulano, ciclano, as hipóteses também deu tudo igualzinho dele. Onde está o avanço aí? Ok? Então, a contribuição teórica precisa ir além da simples confirmação de estudos prévios. E como a nossa área de administração é uma ciência essencialmente aplicada, a implicação prática e, quiçá, social, melhor ainda, né, também é muito importante. Então, a gente precisa pensar nesse tipo de implicação. Eu gosto de falar assim para os meus alunos, para os meus orientandos. Se a nossa pesquisa não melhorar a vida de alguém em algum lugar, em algum momento, ela é inócua, tá? Então, assim, eu preciso ter alguma coisa que vale a pena ser lida e que possa ser implementada. Então, como que eu busco implicação prática? Fazendo a seguinte pergunta. Como que os gestores podem utilizar esses resultados que eu produzi para melhorar a vida nas organizações? Ou extrapolando as barreiras e paredes organizacionais, a vida da sociedade, a vida da comunidade que me cerca. Então, vejam vocês, por exemplo, aqui, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro, né? A própria universidade tem pesquisa, tem o tripé. Pesquisa, ensino e extensão. Então, a extensão é justamente isso. É esse retorno que eu preciso dar do investimento que a sociedade e a comunidade tem feito para nós. Então, assim, olhar com muito carinho, eu gosto de falar assim do glitter, né? Onde é que nós vamos colocar um glitter? E aí, coloque o glitter nesse avanço teórico e nessas implicações práticas e sociais. Falando em glitter, está aí ele, né? Na originalidade. Originalidade. O que é isso? O que eu estou fazendo de diferente? Onde que eu estou me destacando? Ora, eventos e grandes revistas recebem um número imenso de submissões. Então, sim, existe uma competitividade aí. Eu preciso me destacar no meio aí dessa maioria de estudos. Então, focar nesse avanço teórico, nessa implicação prática e social e na originalidade da proposta que eu estou apresentando. Bom, vamos então para a estrutura agora do artigo, né? Começando com título e resumo, né? Então, a gente não vai já começar da introdução, vamos pensar em cada uma das partes que é a nossa proposta aqui hoje, tá? Então, título e resumo, pessoal, a primeira oportunidade de chamar a atenção e despertar o interesse dos editores, avaliadores e leitores. E a pergunta a ser respondida é, por que o meu artigo merece ser lido? Então, ele tem que valer a pena. Hoje em dia, a gente está sendo bombardeado
de informações, concordam comigo? É conteúdo em tudo quanto é lugar, então eu vou ter que fazer uma seleção do que eu vou ler. E aí eu preciso, então, caprichar, tanto no meu título quanto no meu resumo, porque muitas vezes é isso que se lê, até para se tomar uma decisão. Será que vale a pena isso aqui ou não vale a pena? Então, vamos caprichar. São 2 sessões, assim, o título é uma sessão, mas são 2 partes altamente estratégicas do meu ponto de vista dentro de um artigo, tá? Então, o título deve trazer em poucas palavras, então, cuidado. Título é lacônico, né? É pequenininho. Resumo também tem que ser pequeno. Então, em poucas palavras. Vai fazer aquele título que tem, sei lá, 5 linhas, né? Então, cheguei ao final do título, já não entendi nada, deixa eu voltar aqui de novo. Você não pode, assim, trazer algum desconforto para o leitor. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira muito direta e muito objetiva. Então, trazer o principal objetivo do estudo de maneira criativa e instigante. Eu gosto muito de títulos criativos. Então, títulos que propõem uma pergunta, uma reflexão, deixa no ar, isso é instigar. Então, se eu deixei alguma coisa no ar ali, dá vontade de ler para descobrir qual foi a solução para aquela coisa ali que eu coloquei no título, tá? Então, trabalhar a questão da objetividade e também da criatividade no título. E no resumo, aí que eu coloquei em negrito, são coisas que eu acho muito importantes. Então, por exemplo, iniciar com a lacuna na literatura. A maioria dos resumos que eu vejo já iniciam com o objetivo. Por exemplo, o objetivo desse trabalho é investigar a influência das práticas de gestão de pessoas na satisfação do trabalho, tá? Ok, mas qual é o problema aí? Eu não consigo ver, eu entendi qual é o objetivo, sim, mas eu não sei se isso é relevante. Isso é relevante? Isso é original? Está faltando estudo sobre isso? Então, é isso que eu me pergunto, né? Então, quando eu começo com a lacuna, em uma frasezinha, não é para escrever muito, é resumo, mas eu coloco 1 ou 2 frases no máximo, mostrando uma lacuna de que precisa estudar isso. E aí, quando eu faço assim, e depois apresento logo em seguida o objetivo, tanto a oportunidade quanto a relevância já estão claras. Já está claro ali que meu estudo tem um lugar, que meu estudo tem uma proposta embasada na literatura científica e vai trazer alguma coisa interessante. Aí sim, vem o objetivo, breves aspectos metodológicos, principais resultados. Normalmente todos os resumos têm isso, tá? E encerrar com as contribuições teóricas e implicações práticas. Acho que eu já consegui deixar claro a importância, né, de falar aí dessas contribuições teóricas e implicações práticas. Então, o que eu sinto falta é de iniciar com a lacuna e encerrar com essas contribuições. Não encerrar só com os resultados. E cuidar também para não dar o spoiler completo ali, né? Assim, tem gente que já coloca todos os resultados no resumo, aí nem preciso ler o resto, né? Porque já está tudo ali. Então, a gente tem que fazer todas as coisas assim com parcimônia também, ok? Bom, passando agora, então, para a introdução, tá? Então, a introdução vai ter lá o contexto, né? E aí a lacuna, de novo, a lacuna da literatura que justifica a relevância do meu trabalho. E aí o problema é uma decorrência, então, direta dessa lacuna. Então, se faltam estudos relacionando práticas de gestão de pessoas com satisfação no trabalho, por exemplo, que eu dei, então cabe fazer um estudo dessa natureza. Aí eu coloco o problema, normalmente o objetivo vai ser o problema sem interrogação, como a gente costuma falar. Claro que eu posso escrever de maneira diferente, mas tem que ter a mesma essência. E, mais uma vez, eu devo encerrar a introdução com as contribuições e implicações. Contribuições que justificam a oportunidade do trabalho e implicações porque a administração é ciência aplicada. Então, tem gente que foca, talvez, muito na parte teórica, nas contribuições teóricas, e menos nas práticas, ou vice-versa. Eu preciso buscar um equilíbrio entre essas 2 coisas, especialmente na nossa área de administração, ok? Referencial teórico, vamos lá, então. Primeiro, é o que todo mundo já faz aí de praxe, né? Visitar clássicos de fundamentos e conceitos no tema e se posicionar quanto ao quadro conceitual, explicando o porquê. Então, vamos supor aí que eu estou trabalhando com práticas de gestão de pessoas, aí, que é uma variável que eu estudo bastante desde a época do meu doutorado, né? E aí, só que eu quero agora trazer o olhar da psicologia positiva, né? Então, nessa questão de dar mais foco aí, menos foco ao adoecimento e sofrimento no trabalho e mais foco na promoção da saúde, do bem-estar no trabalho, né? A psicologia positiva, de maneira muito reduzida, tem essa proposta. Então, esse é um quadro conceitual que eu preciso citar. E também, teoria de recursos da firma, a famosa teoria de Barry, lá de 1991. Então, eu tenho que me posicionar diante das diversas opções teóricas que eu tenho para abraçar aquele meu fenômeno. Qual delas eu escolho? E por quê? Então, o teu artigo vai ser forte, vai ter rigor metodológico, e rigor metodológico não é só na seção de método, é no artigo como um todo, tá? Então, ele vai ter rigor na medida em que ele justifica, em que todas as suas escolhas são justificadas.
E também quando a gente faz isso, a gente diminui a chance dos revisores criticarem, né? Então, depois de muito tempo atuando nessa área, de muitos nãos, né, que eu já recebi aí quando submeti artigos, a gente vai aprendendo isso. Isso aqui pode pegar para um revisor. Então, a gente já vai trabalhando no sentido de minimizar essas possibilidades, tá? E aí, vamos falar do estado da arte, né? Uma palavrinha bonita, assim, né? Uma expressão bonita, mas que pouca gente entende, na verdade. Quando eu falo de estado da arte, é aquilo de melhor que tem no tema e o que tem sido publicado mais recentemente. Então, eu tenho que ter um balanço, de novo, um equilíbrio entre essas duas coisas. E aí, eu mesma criei essa fórmula, tá? Então, aqui não tenho nem alguém para citar uma referência, que foi uma coisa que eu tenho utilizado na minha experiência como editora e como avaliadora, de observar esses dois pontos, para ver se aquele referencial teórico efetivamente está retratando o estado da arte no tema em questão. Então, cientificidade, o que é isso? É a maioria das minhas referências, lá ao final do artigo. Então, eu confesso para vocês, quando eu pego um artigo, eu vou lá ao final, e realmente eu olho as referências, e isso vai me deixar com má vontade ou não, ou com boa vontade, tá? Então, assim, a maioria das referências tem que ser de artigos científicos, ok? Então, nesse sentido, a gente deve, né, minimizar referências de livros, né? Livros organizados, tá? Acho que é mais tranquilo, né? Quando tem um organizador, ou dois ou três, e aí diferentes autores escrevem os capítulos, tá? Então, isso é considerado mais científico, mas quando é de um autor só, a gente já questiona um pouco, tá bom? Referências de internet também não são bem-vindas, quer dizer, minimizem, se elas são necessárias, minimizem. Às vezes tem livros de método, né, que você quer citar, mas você pode minimizar isso, por isso eu coloquei 75%. Então, 3/4 das referências devem ser de artigos científicos, e de preferência artigos científicos publicados em revistas conceituadas, tá? Uma boa classificação, Qualis, Capes, por exemplo, agora está muito controverso, a gente não sabe se vai acabar ou se não vai, mas que tem um fator de impacto, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E também reduzir trabalhos em construção. O que é trabalho em construção? É como vem do inglês mesmo, working paper. O que vem assim o working paper? É aquele trabalho que a gente manda para um congresso, por exemplo, né? Porque a gente vai ao congresso para o quê? Para receber um feedback com a finalidade de melhorar o meu artigo. Receber, então, críticas construtivas e melhorar a qualidade do meu artigo. Então, não é um produto final. Não está pronto ainda. Eu vou implementar essas melhorias, daí eu vou submeter um periódico para ter o produto final. Tese, dissertação, TCCs, monografias, tudo é a mesma coisa. São trabalhos em construção. Então, também reduzir a citação desse tipo de referência, tá? E a recenticidade é pegar referências mais recentes. Então, tem journals aí, principalmente os internacionais, de alto impacto, que já pedem últimos 3 anos. Eles querem que grande parte das referências sejam dos últimos 3 anos. Ou seja, nossa vida está ficando cada vez mais complicada mesmo, tá? Não tem para onde correr. Mas a maioria ainda pede 5 anos. Então, eu botei 50% de referência dos últimos 5 anos. Então, metade. Mas eu tenho que citar um clássico lá de não sei o quê, de 1980. Ok, você tem 50% de espaço aí para estar fazendo isso. Então, como é que eu avalio o estado da arte? Analisando tanto a cientificidade quanto a recenticidade das referências, tá? E muita gente pode dançar nessa parte, porque não cuida disso, porque tem um monte de referências desatualizadas e que não são de artigos científicos. Então, ali realmente não vale muito a pena, tá? Porque não conseguiu desenhar o estado da arte, nem identificar uma lacuna interessante. Quando eu desenho o estado da arte, eu consigo ver as lacunas também. Por isso, é muito importante a RSL. O que é a RSL? Revisões sistemáticas da literatura. Inclusive, eu recomendo, claro que isso não é obrigatório, tá? Mas, assim, é bem desejável que no referencial teórico, principalmente quem está fazendo mestrado, doutorado, que as variáveis sejam feitas RSLs para as variáveis. Por quê? Porque daí eu consigo exatamente explorar os itinerários de pesquisa e identificar lacunas, que não foi feito ainda. Senão, de novo, eu vou estar lá chovendo no molhado, né? Fazendo estudo replicativo, repetindo coisa que já foi feita. Então, para identificar lacunas, qual que é o segredo? É fazer uma revisão sistemática da literatura. Tá bom? Professora, só para você respirar um minutinho, você se importa de eu aproveitar que tem uma pergunta do professor Jairo? Ele fala que ele teve, inclusive, um artigo rejeitado porque o avaliador informou que havia poucas referências, né, no aspecto quantitativo. Há alguma posição editorial que define o número de referências para um artigo científico? Acho que é oportuno aqui a pergunta dele, e assim você respira um pouquinho e a gente vai interagindo. Sim, então, Marcelo, na verdade, tem as revistas, às vezes, definem isso.
Né? Outra coisa que eu observo muito é que as pessoas, às vezes, não leem o escopo da revista, sabe? Vão direto lá para as normas de submissão e vão colocando. Muitas revistas colocam ali no seu escopo o que eles querem. E tem até um checklist ao final. 75% das suas referências são atuais. Então, lá está escrito isso. Né? Então, assim, muitas vão dando já as pistas nesse sentido, inclusive com os números propriamente ditos. Isso aqui, esse 75 e 50, é uma coisa que eu escolho para a minha avaliação, quando eu vou avaliar um artigo. Tá? É o que eu tenho visto mais ou menos acontecer lá fora, né? Esses periódicos aí bem classificados, de alto impacto, e aí eu tento sugerir isso, 75% de científicas e 50% de recentes. Muito legal, e tem um ponto aqui que você também comentou, né, dessa questão dos últimos anos, né? A Dayana também comenta aqui no chat, se você recomenda utilizar, né, principalmente os artigos dos últimos 5 anos, se não há um risco de acabar escrevendo sobre um tema que já foi discutido antes, né? Daí não terá uma lacuna ou originalidade. É controverso um pouquinho, mas aqui a pergunta para você, professora. Na verdade, eu acho assim, que se você fizer uma revisão boa, de repente você vai fazer uma RSE, que a RSE dá trabalho mesmo, tá? O legal de fazer a RSE é que você já tem um artigo pronto, né? Então, dentro lá da tua tese, dissertação, eu gosto de orientar também tese e dissertações em formato de artigos científicos. Então, para cada uma das variáveis já tem uma RSL pronta. Se você fizer uma revisão, nem que não seja uma sistemática da literatura, você já vai conseguir ver isso, né? Se o tema já foi esgotado ou não foi. Então, assim, não é que você vai pesquisar só as coisas dos últimos 5 anos. Você tem que fazer a pesquisa completa, e tanto que tem um espaço aí, ó. A outra metade das suas referências não precisam ser dos últimos 5 anos. Então, eu acho que com esse número aí dá para a gente conseguir identificar sim, tá? Se o tema já foi esgotado ou não. Obrigado pela dica, pela sugestão aqui para o pessoal. Então, vamos continuar. E ainda a proposição das hipóteses, tá? Se for o caso, tá? Dos estudos aí quantitativistas, onde que se coloca esse negócio? A proposição das hipóteses tem que aparecer lá ao fim do referencial teórico. E nunca daquela maneira elencou todo ali. Então, fez o referencial teórico, ao final, por fim, apresentamos as hipóteses de pesquisa. 1, 2, 3, 4. Não, negativo, não pode ser assim. Cada hipótese tem que ser apresentada em separado, depois do embasamento teórico dela. Então, a gente vai fazer essa conversa na literatura. Veja que a parte teórica forte, um referencial teórico forte é um dos grandes passos para uma grande pesquisa, né? Porque vai vir a lacuna, vai inspirar a proposição das hipóteses e tudo mais. A gente vai conseguir achar a real contribuição do nosso artigo nisso daí, nessa parte. E aí você coloca a hipótese. Outro embasamento lá, aí você coloca a próxima hipótese, e assim sucessivamente. Hipóteses de mediação, por exemplo, são muito difíceis de fazer, né? Mas eu tenho que colocar. Então, não dá para, como o pessoal hoje, né, mais novinho fala, para dar um migué aí e botar as hipóteses todas juntas, coloca a de mediação no pacote aí, pronto. Eles nem vão ver que eu não coloquei um suporte teórico. Dependendo do evento, dependendo da revista, vão ver sim. Tá? E a nossa fala hoje aqui é voltada realmente para esses grandes eventos e para as revistas de alto impacto, tá bom? Bom, vamos então agora para o método, né? Então, já falar de método para os estudos teórico-empíricos, né? Para os estudos mais teóricos, que são propriamente revisões teóricas, não vão ter um método, tá? Então, primeira coisa que eu falo sobre método, nomenclatura. Então, qual o nome que a gente deve evitar utilizar, e que eu vejo isso muito comum, né? É de uma maneira muito recorrente também. Metodologia. O nome da tua sessão não pode ser metodologia, porque metodologia é o estudo dos métodos. E naquela tua sessão você não vai fazer uma explanação sobre os diversos métodos que existem para abordar um fenômeno. Você vai, sim, dizer qual método você escolheu para estudar o teu fenômeno e para responder o teu problema de pesquisa, tá certo? Então, o nome metodologia é completamente inadequado. Então, você pode utilizar método, métodos, percurso metodológico, procedimentos metodológicos. Todos são nomes aí que fazem mais sentido, tá bom? Aí vai caracterizar pesquisa, setor, locus, amostras, instrumentos, descrever as técnicas de coleta e análise, tá? Tudo bonitinho ali. E não esquecer, eu queria chamar atenção especial para isso aqui. Não esquecer os cuidados éticos com a pesquisa, né? Existe todo um clamor cada vez maior com os cuidados éticos com a pesquisa, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pesquisas são feitas de uma maneira descuidada, vamos dizer assim, até usando eufemismo, tá? Então, assim, ninguém pode ser prejudicado. Então, quais garantias que eu estou dando para preservar o anonimato dos respondentes? Para preservar a confidencialidade dos dados, né? Então, existem os comitês de éticas, né? Existe todo o normativo, né, do Conselho Nacional de Saúde, que a gente precisa ler, precisa estar consciente, precisa seguir,
e precisa citar. Né? Então, muitos periódicos também já exigem isso. Cadê o protocolo de aprovação do comitê de ética lá da tua universidade? Que você teve a pesquisa aprovada, né? E aí muitos perguntam assim, mas existe alguma exceção? Como a gente fala, existe alguma brecha na lei, uma brecha na norma, onde eu não precise submeter? Aí até coloquei aqui, tá? Existe sim. Existe o parágrafo único do artigo 1º da resolução número 510 de 2016 do CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde, que diz que se a pesquisa for uma pesquisa mais de opinião, como a gente faz muito em marketing, por exemplo, ou de identificar apenas percepção das pessoas em relação à realidade, tá? Que não envolva comportamento, né? Coisas mais assim, e onde tem o anonimato dos respondentes e a confidencialidade dos dados garantidos, ou seja, lá no teu questionário não pode ter questão que identifica. Se você faz um questionário, e lá na parte sociodemográfica do final para caracterizar, só abrindo parênteses, pessoal, parte sociodemográfica para caracterizar a amostra é sempre ao final. Nunca se coloca isso no início de um questionário, porque enviesa as respostas, está sempre ao final. Então, se chega nessa parte lá ao final, e tem lá nome, e-mail, como é que faz? Está identificando, ok? Então, já está infringindo isso daí. Então, você pode se eximir de mandar citando este parágrafo único, então não é fingir que nada aconteceu, tem que citar isso dentro da seção de método, tá joia? Então, citem ali esse artigo e mostrem como que o anonimato e a confidencialidade foram garantidos, tá? Porque a pesquisa é uma troca, né? Então, eu preciso dos respondentes, eu preciso da ajuda deles. Principalmente aqui no Brasil, que a gente não contrata, né? O pool, assim, de respondentes, como a gente faz nos Estados Unidos, então a gente é do favor deles. Então, no mínimo, eles não podem se sentir ofendidos ou prejudicados ou serem expostos de alguma maneira, ok? Bom, vamos caminhar agora para os resultados e discussão. Então, vamos lá. Primeira coisa, se pudermos fazer separados, eu acho melhor. Separar resultado e separar discussão, tá? Para além da apresentação dos resultados, o mais importante é promover um diálogo deles, os resultados coligidos, reunidos, com a teoria visitada. Então, quando a gente faz tudo junto, isso não fica muito claro. Tende-se a misturar. Então, lá, o que eu sugiro? Faz separado, se couber, a gente sabe que a gente tem... Às vezes a gente sofre muito, né, com a questão da limitação de espaço dentro dos artigos. Agora eu vi que a Enampad já melhorou, né, não tem mais a questão das 16 páginas, mas acho que são 10 mil palavras, né, então já a gente consegue respirar um pouquinho mais aí, mas de todos os modos, às vezes o espaço é muito pequeno. São pouquíssimos os periódicos que não tem limite. Pode escrever o tanto que quiser, quantas páginas quiser. Eu conheço alguns que fazem isso, a Sustainability, por exemplo, é um periódico suíço, mas são poucos, tá? Então, assim, na parte de resultados, se você conseguir fazer separado, é melhor, porque nos resultados você vai apresentar, e aí pode utilizar os elementos gráficos, eu particularmente gosto muito de tabelas e de gráficos, que acho que ajudam a visualização, tá? E aí você descreve resultados. E na discussão, então, nessa sessão chamada discussão, você vai, então, produzir, articular esse diálogo. Vai revisitar todos os autores que foram citados lá no teu referencial teórico e promover essa discussão, fazendo um confronto aí dos achados. Então, artigo que não tem, a discussão é o coração do teu artigo. Né? Então, se o teu artigo não tem uma discussão forte, que promova esse diálogo, também não vale muito a pena. Né? Então, a gente deve lembrar que resultados inesperados e contraditórios é importante. Hipóteses não confirmadas também precisam ser discutidas. Então, muitas vezes, quando vê ali uma hipótese que não foi confirmada, ou resultado inesperado, ou diferente de tudo que as outras pessoas já produziram, a gente tende a não querer mostrar. Ou manipular a estatística. Né? Lembrando sempre o seguinte, pessoal, a estatística é um meio ali, né, para atingir os objetivos aos quais eu me propus, ferramenta. Então, cuidado para a estatística não ser preponderante à teoria. Nunca pode ser. Às vezes eu vejo assim, tentativas até grosseiras mesmo, de maquiar números, de mudar técnicas estatísticas para confirmar o que eu queria que fosse confirmado. Essa pesquisa não tem sentido algum, não é científica. Tá? Então, assim, o que aparentemente não deu certo, tem que ser relatado, porque pode ser o contrário até. De um resultado contraditório, eu posso fazer emergir uma nova teoria. Eu posso reconstruir alguma coisa. E aí isso é muito mais interessante. Um grande periódico vai querer publicar muito mais isso do que um estudo que só confirmou resultados que já foram encontrados em estudos anteriores, tá bom? E aí, esse também é um ponto que vale muito o nosso glitter, fazer uma subseção dentro da discussão com contribuições, implicações, limitações e agenda.
falar um pouquinho aí sobre cada um, tá? Então, eu vejo assim, no Brasil, a gente tem muita tradição de botar tudo isso lá na conclusão, então fazer aquela conclusão grande, e assim, não é esse modelo que eu tenho visto lá fora, tá? E nos grandes periódicos, e aqui também, tá? Os nossos melhores periódicos, né? Os A2 aí que a gente tem classificados, porque não temos nenhum A1, pelo qual eles capem dentro da nossa área, a gente já começa a ver também essa estrutura ganhando força, né? Mas introdução e conclusão tem que ser pequenos, não é para ser grande, né? Então, assim, fazer uma conclusão grande, falando de limitações, de agenda e tal, e chamando também de considerações finais, vou falar até no próximo slide, também não é o adequado, tá? Não é o ideal fazer isso, não. Então, a gente faz na discussão uma subseção ali, onde a gente vai colocar as contribuições e implicações. Então, observem vocês, contribuições e implicações apareceram no resumo, na introdução, na discussão, e a gente ainda vai dar uma passeada de novo lá na conclusão. Por quê? Para assegurar. Vai que o avaliador estava sem tempo e leu só a introdução e a conclusão, né? Ou leu só a discussão. Ou mais sem tempo ainda, o que é completamente antiético, né? Porque se você se dispõe a avaliar um trabalho, você tem que ter tempo para fazer isso direito, né? Mas, assim, eu preciso assegurar que as contribuições estejam claras em todo o artigo. E aí, limitações. Ai, que maravilha. Sim, por favor, façam as limitações. Limitação é uma coisa muito importante, toda pesquisa tem. Não existe pesquisa sem limitação. E aí, como eu coloquei aqui, ó, elas existem sempre. E mostra maturidade e humildade apontá-las, tá? Então, eu já vi, eu já escutei isso. Pessoas falando assim, não, eu não ponho limitação porque eu não aceito crítica do meu trabalho. Então, assim, fica muito complicado, né? Porque se você não aceita crítica, é porque o seu já é o melhor, já é bom o suficiente, então não cabe na ciência. Porque a ciência tem que ser autocrítica. Ciência que não é autocrítica não vale a pena. Não faz sentido algum. Né? A gente tem que construir, é um processo de construção. Verdade absoluta não existe na ciência. Então, a limitação é muito importante apontar as limitações que a gente tem, encontrou. Eu até brinco assim, que na academia tem muita estrela para pouco céu. Então, quando a gente faz esse exercício aí, sabe, de humildade, né, é muito bom, tá? Só que a gente não vai fazer é encerrar o artigo com as limitações. Então, você vai encerrar o artigo com as contribuições que você trouxe, não com as limitações. Vai que o revisor só leu lá o último parágrafo do teu artigo e viu que só tem limitação. Ele vai concluir o quê? Que não vale a pena também ler o teu artigo, ou aprovar o teu artigo. E aí, agenda de pesquisas ulteriores. O que é isso? Sugestões de estudos para novas pesquisas. Então, você fez lá a sua revisão de literatura, você viu lacunas que existiam, você preencheu essa lacuna até aqui, mas existe um outro caminho a ser preenchido, a ser percorrido também. Isso é muito legal. Faz parte, assim, a gente está fazendo estudos colaborativos também, né, com visão de longo prazo. Então, essa agenda vai surgir das limitações identificadas. Então, essa sessão é quase, posso arriscar que é quase a mais importante do artigo inteiro. Ok? Dizendo onde que eu contribuí, onde que eu não consegui ir e o que pode ser feito ainda. E aí a gente chega, então, na conclusão, a nomenclatura. Eu acho que não é adequado chamar de considerações finais. Vejam bem que tudo é minha, estou dando aqui para vocês, compartilhando com vocês a minha opinião, pela experiência que eu tenho, pelo que eu tenho visto aí, em termos de grandes journals aí, grandes eventos, tá? Considerações finais é uma coisa muito sutil, assim, sabe? Parece que está meio com medo ali de mostrar que quando a gente coloca a conclusão, pessoal, não significa que o assunto está encerrado, que está esgotado, que eu atingi tudo que precisava ser feito sobre o tema. Não é isso que significa. Mas, claro que eu concluí alguma coisa. Ora, se eu identifiquei lacunas, me propus um objetivo, fiz uma importante revisão sistemática, fiz uma discussão, fiz coleta de dados, tudo ali, como que eu não concluí nada? É claro que tem que concluir alguma coisa. Só que aquilo que eu concluí tem limitações e tem novas coisas a serem feitas, né? Mas, assim, quando no inglês, por exemplo, dificilmente você vai ver final remarks no nome dessa sessão, como eu vejo. Normalmente, quando a gente vê assim, a gente fala assim, isso aqui é algum trabalho de brasileiro e tal, porque normalmente não é assim. É conclusion, tá? Eu vou colocar a conclusão ali e pronto. E aí, o que eu vou fazer nessa conclusão? Pequenininha também, seguindo esse modelo que eu falei, dos periódicos de alto impacto, pequena, de 1 a 2 parágrafos. Para quê? Para atestar o objetivo. Então, eu concluí, eu atingi aquele objetivo ao qual eu me propus, ou não atingi por causa disso e disso e disso. Posso conversar também por que não deu certo, ok? E jogar mais uma vez o glitter no grande avanço. A última frase do teu artigo tem que ser jogando o glitter, todo o brilho ali, no que você conseguiu contribuir. Se você já contribuiu um pouquinho, já é alguma coisa, tá? Notem que alguns autores nem fazem isso.
em journals importantes mesmo, journals da Academy of Management, por exemplo, o Academy of Management Review, Academy of Management Journal, tem muitos artigos ali que morrem nessa seção aí de contribuições, limitações e agenda, na discussão, eles nem fazem uma conclusão. Então, isso fica opcional. Eu gosto da proposta de fazer uma conclusão, tá? Então, mostrando o alcance do objetivo e muito glitter no avanço realizado, especialmente teórico, para os outlets de alto impacto, né? Então, para mandar para periódicos assim, mais bem classificados, mais exigentes, por assim dizer, eu tenho que focar muito na parte teórica, né? RBGN, por exemplo, é o nosso filtro. Se não teve contribuição teórica, roda já no Desk Review. Não tem como ir além, ok? E também nas contribuições gerenciais, porque são importantes para a nossa área. Qual o diferencial do meu artigo em relação ao que já foi feito previamente? É isso aí. Essa é a grande pergunta. Eu trouxe alguma coisa nova? Não trouxe nada. Eu só repeti o que foi feito. Então, vamos mandar para uma revista aí mais simples, tal, menos exigente, porque nas melhores a gente não vai conseguir. E aí, como a gente quer muito, como eu coloquei esse gifzinho aí, né? Como é bom a gente receber um e-mail, abrir, viu ali que fomos aprovados, né? Um evento que a gente queria tanto, fomos aprovados no Enangrade, fomos aprovados no Enampad, no SEMEAD, lá no encontro da Academy, que é o principal que a gente tem no mundo, na nossa área, enfim. Como que a gente pode ainda, além dessas dicas todas, né, que foram compartilhadas aqui, outros aspectos aí que a gente pode estar considerando também, mais algumas dicasinhas. A parte formal também é importante, né, pessoal? Então, a redação em si, atenção à norma culta da língua portuguesa, então, uma coisa que me faz dar vontade de dar o fora logo no artigo quando eu recebo, é ver o português mal escrito, tá? Um texto, assim, cheio de erros de português. Então, revisões, assim, ao final, antes de submeter, eu acho que sempre são muito bem-vindas, porque a gente acaba que fica viciado, não é verdade? A gente lê, você e teu orientador, nossa, tese, dissertação e monografia, então, meu Deus do céu, a gente não enxerga mais os erros que ali estão. Então, quando a gente pede para uma terceira pessoa ler, ajuda muito, porque ela tá, né, não está viciada naquele assunto ali, não está viciada naquele texto. Então, ajuda bastante quando a gente pede para outra pessoa ler, fazer uma revisão. Então, atenção para essas normas da língua portuguesa, pontuação, acentuação, vírgula, tem gente que usa vírgula de maneira muito equivocada. Então, assim, isso tem que ter um cuidado realmente especial. E a formatação também, porque muitos artigos são rejeitados já no Desk Review porque estão formatados equivocadamente. Para isso, é só entrar no site lá e verificar, as normas estão todas ali, tá bom? E prestar atenção na coesão textual, que eu coloquei aqui. O que é essa coesão textual? É que os parágrafos do teu artigo conversem entre si. Então, eu não posso ter aquele texto que parece uma concha de retalho, cheio de Ctrl+C e Ctrl+V. Então, não tem... Parece que esse aqui eu tirei daqui, aquele dali, e juntei tudo aqui, não faz sentido algum. Então, tem que ser um texto gostoso, prazeroso de ler. Precisa fazer sentido, tá? Então, coesão textual é algo muito importante também. E aí, quanto à questão do uso da primeira ou terceira pessoa, muita gente me pergunta isso também, né? Se você for fazer o texto em inglês, o que eu recomendo fortemente, tanto para os congressos, tá? Eu acho assim, o inglês é a língua da ciência, né? Há muito tempo aí, já tem o pessoal falando, agora vai ser o chinês, mas até hoje, já faz uns 10 anos esse papo, até hoje eu não vi ser o chinês ainda. Então, por enquanto, ainda é inglês. Então, a gente tem que, se a gente quer ser lido, né, se a gente quer fazer uma vitrine aí para o nosso trabalho, é importante escrever em inglês. Aí sim, eu acho que o uso da primeira pessoa é muito bem-vindo. Eu gosto muito de usar o we, que é a primeira pessoa do plural do inglês, tá? Agora, se a gente for fazer em português, eu vejo muito, eu particularmente não concordo, tá? Mas eu estou falando do que eu tenho visto. Existe muita crítica, né? Então, os avaliadores, os editores tendem a preferir a terceira pessoa lá do singular. E aí fica mais formal, né? Fica um texto realmente mais formal, talvez mais elegante. E a gente vai usar todas aquelas ênclises, próclises e mesóclises que a gente aprendeu lá nas aulas de português, tá? Então, depende de qual outlet e qual língua que você vai escrever o teu artigo. Foquem no essencial. Então, a gente já tem espaço pequeno, como já conversamos aqui. Não vai dar aula de método. Então, não vai chegar lá na seção de método e definir o que é pesquisa. Né? Isso não faz sentido, tá bom? Eu acho que até nas dissertações, tese, TCC, a gente não deve. Vamos focar logo na caracterização da pesquisa em si. Então, se houver espaço, vocês acharem que vale a pena, se posicionem ontologicamente, epistemologicamente, tá? Então, eu sou mais realista, né? A minha maneira de entender o mundo é realista, por isso eu sou, então, eu quero estudar a ciência de uma maneira positivista e vou estudar métodos quantitativos. Vou utilizar métodos quantitativos para isso. Ou, se não quiserem se posicionar dessa forma, que pelo menos descreva a pesquisa rapidinho. Pesquisa é descritiva, é exploratória, feita por meio de uma survey, por exemplo, tá? Quantitativa e transversal.
coleta de dados feita no único momento aí da realidade. Basta isso, não precisa ficar dando aula de método. É desnecessário também enunciar as partes que compõem o artigo, eu vejo muito isso. Então, o artigo já está lá, e normalmente quem está avaliando um artigo sabe disso, que após a introdução, esse artigo vai ter o referencial teórico, vai ter o método, vai ter os resultados, vai ter... Então, você perde um parágrafo falando isso que não tem muito sentido, tá? Ao meu ver, é desnecessário. Evitem também muitas subseções, como a gente costuma fazer nos trabalhos em construção, que são as teses, dissertações e TCCs. Então, aquele monte de subtítulo com um parágrafo ou dois. Tentem fazer um texto mais robusto, inteiro, claro que não prolixo, lógico, tá? Mas um texto inteiro sem muitas subdivisões. Fica melhor de ler e combina mais com escrita científica de artigos. Cuidado especial também com as referências, já falei, né? A gente normalmente vai olhar as referências lá ao final, então que elas sejam científicas e atuais, para que você efetivamente esteja retratando o estado da arte. Café velho não é permitido, estamos falando de café aqui, né? O café entre amigos. Café velho nem pensar, principalmente na nossa área, né, pessoal? Então, a administração é uma área que evolui muito rapidamente, e o conhecimento, como tudo na vida, envelhece. Então, a gente não pode, eu acho que é até desrespeitoso apresentar, né, submeter um trabalho que só tem referência antiga, ok? E a PUD, por favor, a PUD é péssimo. E até eu quis ser sutil aqui, tá? Porque, ao meu ver, a PUD é um pecado fatal. O que é a PUD? Aquela referência de referência, né? E a gente tem visto, assim, que as pessoas têm usado a PUD de textos novos. Textos de 2005, de 2000, de 1990, de 1980. E isso mostra o quê? Qual que é a leitura a gente faz disso? É preguiça. Você está com preguiça de ir atrás da fonte real ali. E você, na verdade, deveria fazer isso. Então, a PUD, por favor, não. Isso mostra uma pobreza no texto, tá? E uma possível preguiça de ir atrás aí das fontes reais. Então, a PUD, não. Aumentem também o escopo da contribuição. Isso eu acho muito legal. Vi uma conversa sobre isso no evento que eu participei e achei muito interessante, né? Então, assim, como é que eu aumento o escopo de interesse aí? Qual interesse leitores de outras cidades e países podem ter nesse trabalho? O que há de peculiar nessa região que contribua para o avanço do tema e gere insights para gestores? Então, assim, acho que muitas vezes a gente esquece isso. E às vezes faz um estudo muito local e tem pretensão de publicar, sei lá, internacionalmente ou numa revista de alcance nacional. E aí a gente precisa, então, saber avaliar isso. Como que eu posso aumentar o escopo da contribuição? Deixa eu dar um exemplo aqui para me fazer mais clara, né? Desigualdade social no Rio de Janeiro. Acho que é um bom exemplo. Talvez em nenhum outro lugar do mundo, favelas e altas elites convivam de maneira tão próxima. Claro que nem sempre harmonicamente, né, ou pacificamente, mas convivem. E ali é um fenômeno muito interessante. Então, vai estudar lá a Rocinha, incrustada ali no meio de São Conrado, que é um bairro de alta classe, né, lá no Rio de Janeiro. E aí, essa situação é bem peculiar daquela região ali. Mas pode gerar insights para gestores públicos do mundo inteiro. E aí vale a pena. Aí é legal. Agora, se for uma coisa que seja muito restrita ali, só funciona daquela maneira tal, será que isso despertaria, então? Tem fôlego para despertar interesse de outras pessoas? Então, acho que esse é um ponto que eu mesma, muitas vezes desconsiderei isso, e aí, quando eu escutei essa fala aí no evento, eu achei muito importante, e acho que tem tudo a ver, e aumenta, assim, as nossas chances de publicação. E aí, por fim, o pulo do gato, né? Vamos falar de um pulo do gato, que seria o que tem de mais importante, resumindo tudo que a gente conversou até aqui. Contribuições, implicações e originalidade, ou seja, avanço, isso tem que estar muito claro, isso é pré-REC mesmo. Fuja de estudos replicativos, confirmação de estudos prévios, é assim, realmente frustrante ler uma discussão que fala o tempo todo que confirmou um estudo prévio, tá? Não que ela não seja interessante, mas ela não trouxe um avanço, aí depende do outlet. Eu quero deixar isso bem claro. Eu quero mandar ali para um evento mais regional, tá? Acho que isso vai ser interessante. Eu estou produzindo também uma pesquisa para fazer um relatório gerencial para uma organização, quase como se fosse uma consultoria ou algo assim. Ok, não estou dizendo que isso não é válido, não. Mas se a pretensão, como é o foco da nossa conversa aqui, é grandes eventos e periódicos importantes, então eu preciso, tá? Fugir dos estudos replicativos. Apenas mudar o óculos, tá? Então essa relação aqui de mediação, de moderação, né? Então cada vez mais nos estudos quantitativos se deseja ver estudos mais complexos. Então não só uma variável influenciando outra, tá? Uma predizendo, então várias preditoras de uma variável dependente. Não, eu quero ver estudos que tenham múltiplas variáveis, que eu possa rodar uma equação estrutural e saiam coisas maravilhosas dali, né? Então a gente tem que avançar justamente para esses modelos mais complexos e que tragam aí contribuições realmente
mais efetivas. Então, se esse modelo já foi testado várias vezes, só que não foi testado em tal lugar, é uma contribuição pequena, você mudar apenas o locus. Eu sugeriria mudar todo o modelo, trazer outras variáveis, ou estudar, principalmente estudar o modelo numa perspectiva qualitativa, por exemplo, que acho que enriqueceria bastante. Bom, então, eu acho que eu não extrapolei aí muito, não. Gratidão, tá? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela paciência de vocês que estão aqui conosco, que estão ouvindo aí, né? Eu coloco os meus contatos aí para vocês, então tem meu e-mail em primeiro lugar, eu costumo responder rapidamente os e-mails, tá? Tem o Instagram, giselademo.nb, lá no Instagram eu coloco prioritariamente as questões do grupo de pesquisa, do GP2C2, né? Então, falando sobre bancas, sobre as pesquisas em si, sobre as publicações de artigos. A gente também tem projetos interessantes como Formando Pesquisadores, onde a gente traz os alunos que já foram formados conosco, né? Porque uma premissa que eu sempre tive é que competências de pesquisa devem ser desenvolvidas nos alunos desde a graduação. Por isso que eu sou fã de PIBIC, iniciativas dessa natureza, tá? Então, tanto competências quali quanto quanti. Então, a gente tenta fazer isso no nosso grupo, e eles vão contando a trajetória deles, né, e como que a participação no grupo de pesquisa fez diferença e tal. E tem também as lives, né, então a gente, vez ou outra, faz uma live, né, nessa semana passada a gente fez uma live aí, conversando sobre o marketing digital, sobre empreendedorismo, e, enfim, tem uns temas bem interessantes lá, quem quiser dar uma passeada, dar uma olhada, seguir, né, ajudar a divulgar nosso trabalho, a gente agradece. E, por fim, tem o nosso blog também, onde aí tem todos os artigos mesmo. Capítulos de livro, artigos publicados em eventos e artigos publicados também em periódicos, divididos pelas áreas. Marketing, gestão de pessoas, tá? Então, é uma maneira aí de conhecer um pouco mais do que a gente tem desenvolvido. Eu acho que é isso. Marcelo, passo a bola para você agora. Sensacional, professora, sensacional. Estava aqui tomando nota dos seus pontos. Muito obrigado, riquíssimas contribuições. Estou vendo aqui as reações dos colegas aqui pelo chat. Acho que agora eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou, em 2 minutinhos, vou fazer um breve resumo de alguns pontos e resgatar algumas perguntas e a gente abre para as pessoas, pode ser? E depois eu passo a lista de presença, etc. Eu acho que tem um ponto importante que a professora Gisela colocou, né? Começou, na verdade, falando dos hot topics, né? E tem vários hot topics aqui. Eu anotei alguns porque eu também fiquei empolgado aqui com alguns que você colocou, né? Coronavírus, oportunidades, cadeia de suprimentos. Aliás, a gente vê que essa é uma área que a gente também trabalha aqui na SPM, né? De cadeias globais. A gente vê como essas cadeias foram afetadas pela situação toda. Talvez um desequilíbrio, né? Das cadeias, em muitos casos, sobretudo a depender do setor. Depois você colocou sobre o governo, a questão digital, cidades digitais, sustentabilidade, economia circular, customer experience, né? Bastante importante nesse vínculo emocional, e acho que, sobretudo, fazendo um paralelo, pelo menos na minha percepção, como as marcas, elas demoram muitos anos em termos de construção de marca, e com as redes sociais elas podem morrer muito rapidamente, né? Então, esse é um ponto também que a gente tem observado e ficado bastante preocupado, porque a conexão hoje mudou, né? E essa questão de omnichannel, de vários canais e touch points, né? O equilíbrio, né, que você colocou entre trabalho e a vida pessoal, o teletrabalho também, e não menos relevante, aliás, talvez um dos mais importantes, diversidade e inclusão, né? Eu acho que são pontos super legais. Depois você trouxe diferentes perspectivas em relação às lentes e perspectivas epistemológicas, metodológicas, multimétodos, super importante, triangulação, né? E depois você entrou, né, professor, na questão de título, resumo, partindo da lacuna na literatura, claro, a parte do referencial teórico, né, e todos os parâmetros que você colocou. Até tinha uma pergunta que veio no chat, eu vou até aproveitar aqui essa deixa, com a questão, né, com a questão do Covid, como é que hoje os seminários, os congressos, eles estão vendo essa questão? E aí eu vou colocar uma pergunta para você. Será que a gente teve menos publicações ou teve mais publicações nesse tempo todo? Como é que você está vendo essa situação? Até porque, né, os encontros não aconteceram. Eu mesmo participei de um congresso virtual, que era em Portugal, então você podia ter em qualquer lugar, mas a gente percebeu uma certa dificuldade aí das pessoas. Então, nesse sentido, como é que você viu essas publicações acontecendo? Eu acho que, pelo que eu observei nos últimos 2 anos, né, Marcelo, teve quase todos.
tá? Quase todos os congressos colocaram esse como tema, né? A questão aí do crescimento das empresas, tal, em contexto pandêmico e tal. Então, acho que a gente pode, sim, estar caminhando para uma saturação nesse sentido. Houve também muitas chamadas especiais sobre a questão da Covid e tudo mais. Por isso que a dica que eu dei, eu falei, acho que ainda tem fôlego para isso, tá? Mas mais se a gente focar no contexto já pós-pandêmico. Então, no contexto aí de recuperação. Então, de novo, como que agora, então, estamos superando a pandemia, se Deus quiser, esse é o nosso desejo, tá? Desejo de todo mundo. E agora, como que as empresas podem fazer, então, essa retomada de crescimento, porque a economia é lenta, tá? Desfavorável. Estamos vivenciando já uma nova crise do petróleo, ok? Então, eu acho que essas variáveis, sim, se a gente trouxer essas variáveis para o contexto aí da Covid, ok, né? Mas a questão da pandemia lá do início, acho que isso aí já está saturado. E a questão, se você me permite, na questão da guerra, né, vem trazendo impactos setoriais, né? Então, cada cadeia de suprimentos talvez vai ter uma dinâmica diferente. Né? Depois você falou da questão da revisão da literatura, RSL, continuamente, estrutura de artigo científico, um ponto super importante que você tocou aqui, que eu anotei também, os cuidados éticos, né? E acho que nesse mundo virtual que a gente está vivendo, os desafios aí com plágio, né? Com a questão, né? Os softwares que captam a questão do plágio, super importante também, depois a gente pode abrir um pouquinho para essa discussão. Eu vou resgatar, antes de entrar também na parte de resultados da discussão que você colocou, e a originalidade, né? Tinha umas perguntas que ficaram aqui em aberto, então eu vou recuperar aqui o que o pessoal colocou, só um minutinho, que eu estou aqui com várias variáveis. E o Alan, deixa eu ver aqui, o Alan tinha perguntado... Aliás, Alan, você quer abrir o microfone e fazer a sua pergunta e colocação? Olá, bom dia. Posso perguntar por aqui? Questão de... obrigado pela abordagem, palestra muito bem, de forma conduzida, professora Gisela. É questão de hipóteses. Sempre eu tenho essa inquietação. Até que ponto eu sei que um trabalho, enfim, precisa, de fato, apresentar uma hipótese dentro da sua estruturação, dentro da sua discussão. Uma vez que é um caminho, para mim, eu acho ainda meio nebuloso, porque não há, de fato, não gosto desse nome, mas vou usar aqui uma definição, se determinado trabalho cabe ou não, hipóteses, enfim. É mais nesse sentido. Obrigado. Bom dia, Alan. Obrigada aí pela sua pergunta. Eu não consegui te ver, mas te escutei direitinho, sim. Bom, o que eu entendo aí da questão da hipótese é o seguinte, acho que elas cabem, de fato, mais para estudos que têm um objetivo mais exploratório, confirmatório, né? Então, eu já tenho uma teoria ali, né, estruturada, tal, e eu quero, então, confirmar algumas hipóteses de pesquisa, ou talvez testá-las em um modelo um pouco mais complexo. Existem estudos prévios que testaram aquelas variáveis, mas numa outra possibilidade, num outro caminho, num modelo de caminhos diferentes, tudo mais. Então, quando eu estudo, até a gente fala, inclusive, isso, né? As análises fatoriais confirmatórias, são para estudos mais confirmatórios. Quando eu estou explorando, né, ou trabalhando com pesquisa qualitativa e tal, eu acho que objetivos cabem muito bem. Não precisa ter hipótese, não. Tudo bem aí, Alan? Tudo bem, Alan? Sim, obrigado pelo esclarecimento. Muito bom, professora. Vou na sequência aqui, olha só. O professor Jairo, sempre nosso parceiro aqui também, ele tinha feito um outro comentário na sequência da primeira pergunta dele, só estou tentando aqui resgatar. Professor Jairo, você quer colocar a sua questão sobre a questão editorial, algum ponto específico, por gentileza? Pode ser, Marcelo, sem problema nenhum. Vamos lá, meu caro. Deixa eu ver se a gente aparece aqui. Bom dia novamente a todo mundo. Professora, você bem objetivo. Eu coloquei o seguinte, no meio editorial nacional, há uma sensação, parece prevalecer a ideia de que estudos bibliométricos não são bem acolhidos pelos editores. É uma impressão minha ou não? É o contrário do que a gente imagina, professora. Jairo, eu já tive essa impressão muitas vezes também. Já tive muita bibliometria recusada, tá? Então, comecei a pensar assim, gente, qual será que é o problema aí da bibliometria? Isso. E aí eu comecei a entender que, às vezes, quando eu faço um estudo puramente bibliométrico, né, existe muito foco nas análises bibliométricas. E uma preocupação menor em propor uma agenda a partir disso.
Porque quando a gente faz um estudo de revisão de literatura, qualquer que seja ele, né, a bibliometria pura e simples, ou uma revisão narrativa ou sistemática, qual que é o objetivo? É traçar os itinerários de pesquisa e propor uma agenda. Então, se eu não estou propondo agenda nenhuma, é capenga aquela minha revisão, tá? Então, pressupõe que eu vou propor uma agenda. Então, se o foco está demais naquela superanálise, né? E hoje a gente tem tanta ferramenta, Bibliometrix e Voice Viewer, né? Aqueles gráficos coloridos, eu mesmo gosto um bocado deles, né? Mas a gente perde o fôlego na discussão e proposição, isso não fica tão legal. Aí, qual que é o segredo, então, que é aquilo que eu falei, né? A gente vai descobrindo por que a gente está sendo reprovado e buscando alternativas aí para lidar com isso. Então, a revisão sistemática, ela tem que ter um protocolo, né? Então, se a gente segue aquele protocolo, então aí já está lá colocando, tem que ter primeiro critério de relevância também, tá? Vamos pegar só periódicos que tenham JCR acima de 1, ou então vamos fazer a busca, depende de você faz a busca também. Eu gosto muito da Web of Science, né? Porque além dela ser a maior temporalmente falando, então tem artigos lá de 1900 e pouquinho, né? 1900 e bolinha, como a gente fala, ela também privilegia muitos periódicos de alto impacto. Então, se eu quiser garantir uma maior qualidade para a minha revisão, a Web of Science é muito interessante. A Scopus é que tem a maior quantidade, em termos de número de periódicos indexados, mas tem periódicos ali que não são de tanta qualidade. Então, assim, quando eu tenho um protocolo de RSL, eu tenho todas essas etapas. E uma das etapas é essa discussão mesmo, né? Então, não tem como eu fugir dela. Por isso que eu acho que quando a gente faz RSL, fica uma proposta realmente mais interessante do que o estudo simplesmente bibliométrico. Eu falo simplesmente não desmerecendo, porque dá um trabalho danado fazer também, tá bom? Mas eu vejo muitas chamadas de journals, inclusive, importantes para revisões sistemáticas. Para bibliometria, não. Então, acho que a gente pode tentar caminhar por esse lado. Excelente, professor. Obrigado, viu? Obrigado, professor Jairo, também. Professora José, tem o nosso colega Paulo Nelson. Paulo, você está aí? Você está aí, Paulo Nelson. O Paulo colocou aqui uma questão no chat, considerando as inúmeras publicações de alta qualidade existentes sobre todos os assuntos, como selecionar e sintetizar a busca por artigos para formar um escopo de publicações que possam melhor expressar o estado da arte, garantir que estamos, de fato, nos baseando em uma tendência e de maior relevância. Ponto importante também aqui, professor, então. Então, como selecionar o melhor periódico para mandar minha pesquisa? É isso, Paulo? Só para ver se eu entendi direitinho. Aí ele falou que está sem áudio aqui no chat. Tá. Bom, de fato, né, a gente tem muitas possibilidades. Então, assim, existem algumas ferramentas interessantes. Se eu não me engano, a própria AWS, né, Web of Science, imagino que a Scopus também possa ter isso, tem uma ferramenta para você fazer o link. É muito interessante. Eu usei mês passado. Você entra e aí você coloca o título e o resumo do teu artigo, né, em inglês. Se tiver em português, você traduz lá, usa um Google Tradutor da vida aí joga, e aí ele já vai te dar os outlets que tem maior possibilidade de aceitar o teu artigo, inclusive com a porcentagem lá de aderência, tipo 70%, 50%. Eu achei muito, muito bacana, muito interessante isso. Eu não sei se existe uma ferramenta assim para os periódicos aqui nacionais, né, para os nossos periódicos. Mas fora essas ferramentas, o que eu acho que é interessante observar? Sempre ler o escopo. Então, vamos lá. Vamos supor que a RAC, né, agora está querendo publicar muita coisa qualitativa. Então, ali está interessante. Está interessante para eu mandar o meu estudo qualitativo. E talvez mandar um quantitativo nesse momento não seja tão interessante assim. Então, olhar muito as revistas. O que elas estão fazendo? Né? Qual está sendo o grande foco? O que elas estão publicando? Além do escopo, o que elas estão publicando também? E aí tem uma dica que eu queria dar, poderia até ter colocado nos slides, que eu também escutei uma vez e que ficou para mim assim para sempre, o processo de publicação. Vamos sempre subir de elevador e descer de escada. Primeiro porque a física nos favorece nesse sentido, tá certo? Descer de escada é mais fácil que subir de escada. O que significa isso, então? Que analogia é essa que a gente está fazendo, né? Tentem. É claro que você tem que ter um mínimo de desconfiômetro para saber ali se o teu artigo pode conseguir alguma coisa, né? Ser publicado num periódico de nível mais elevado. Mas tentem sempre o mais elevado. É o subir de elevador. Então, pô, meu artigo é super bom. Eu levei lá para o Enangrade, recebi inúmeros feedbacks positivos, então eu vou tentar submeter para uma 2, que é a melhor que a gente tem aqui no Brasil, né? Não deu certo? Pega aquele feedback que você recebeu, trabalha o artigo, aí desce 1, vamos para o B1. Não deu certo? Vai, tá? Aí vai sucessivamente, subindo de elevador e descendo de escada. Isso tem funcionado muito,
né? Com as pesquisas lá do nosso grupo, a gente tem feito isso e tem dado certo. É claro que a gente espera ter bons feedbacks. A gente tem feedbacks, às vezes, preciosíssimos, muito bons. Inclusive, até abro parênteses aqui, né, Marcelo, acho que a gente precisa falar isso. A gente precisa de avaliadores, sabe, pessoal? Aceitem avaliar os artigos. Assim, num papel de editor, então, é péssimo. Quando você tem que mandar, assim, 20 convites para você ter um aceite ou outro. Inclusive, tem algumas revistas que já praticam, né, estão fazendo uma política no sentido de você quer publicar seu artigo ali, mas você nunca pode avaliar. Então, você não vai publicar mais, entendeu? Porque, assim, é um trabalho voluntário, a gente sabe, né, mas é um trabalho solidário, né, um trabalho colaborativo. Então, quem nunca está disponível para fazer uma avaliação é uma coisa, assim, complicada, né, porque a pessoa quer também publicar, ela precisa publicar, é uma via de mão dupla. Então, assim, é um apelo, porque a gente também aprende tanto quando a gente está avaliando, sabe? Eu aprendo muito quando eu estou avaliando, assim, os artigos, e os autores merecem um feedback muito cuidadoso, muito. Não tem nada mais frustrante do que receber. Eu já recebi em alguns eventos da vida aí, que não vou citar, porque acho que a gente só cita o que a gente quer elogiar, porque a gente quer criticar, a gente faz no privado, mas, assim, feedbacks de uma linha. Né? Então, quer dizer, não passeou pelas sessões do artigo, né, para dizer onde é que eu posso melhorar em cada uma. Eu costumo fazer feedback assim, então eu espero dessa maneira também. Então, recebendo um feedback desse, você consegue melhorar muito o artigo para ir para as próximas submissões, né? E aí o nosso desafio é fazer isso de maneira rápida, porque para alguns lugares lá fora, assim, que você manda, eu já recebi feedback, gente, assim, no dia que eu mandei. Tipo, submeti de manhã, olha que tem diferença de fuso. Submeto de manhã à tarde, já tem feedback. Normalmente com a rejeição, né? Já no desk review rápido assim, já dizendo que realmente não tem aderência, ou a gente não viu nada de novo suficiente que justifique a publicação. Sabe? Então, assim, essas grandes revistas fazem isso mesmo. Buscam a contribuição que você está dando. E uma contribuição que seja diferente do que os outros já fizeram. Com certeza, né? E o feedback, ele às vezes é mais árduo que escrever o próprio artigo, porque você né, tem que se colocar no lugar do outro, buscar as referências, sugerir referências. E eu acho que eu tocou num ponto aqui, professora, que eu particularmente sou bastante sensível, né? Nós que estamos em sala de aula também, que é a qualidade do texto, né? A qualidade, porque muitas vezes a gente perde mais tempo olhando a qualidade do texto, e aí a gente acaba até tirando um pouco de foco da discussão, do conteúdo, né? Porque o texto, às vezes, ele não te deixa avançar. Então, acho que a qualidade de um texto claro ele é super importante. Eu anotei aqui como um ponto da sua fala, né? Professora, ainda o Nelson perguntou aqui se, por gentileza, você poderia repetir qual a ferramenta para essa pesquisa que você havia mencionado, né? Sim. A Luciana também tinha perguntado aqui como se chama a ferramenta. O Sávio gostou muito da referência ao PIBIC, né? Aliás, super importante, né? Como a iniciação aí tem uma parte importante desse processo, né? Mas eu vou voltar ainda no Dinaldo, né? Nosso colega. Dinaldo, eu não sei se você está por aí, que você fala ainda da relevância de um debate maior, mais claro, mais amplo, sobre a questão dos dados coletados. Você está por aí? Você quer fazer algum comentário a respeito? Bom dia a todos. Ainda estou aqui sim, Marcelo. Um prazer estar participando. A Gisela comentou muito de forma brilhante aí, né, todas as etapas da apresentação. Eu acho que essa nova legislação sobre os dados no Brasil, né, sobre o tratamento dos dados, principalmente empresariais, eu acho que a gente tem que ter muito mais cuidado, principalmente quando é o estudo de caso, né? Por mais que a gente tente deixar anônimo as empresas, as instituições, querendo ou não, pelas características, né, no trabalho que a gente começa a descrever, algumas situações a gente consegue identificar, né, qual é aquela instituição, qual é aquela empresa, né, pelas características, determinadas características. Então, eu acho que esse fator deve ser muito bem pensado, muito bem tratado com as empresas, né, obtendo declarações, os estudos com autorizações, né, por essas instituições. Então, é só um comentário, acho que valeria a pena também um tema, né, que trate desse aspecto jurídico aí, tá bom? Mas era apenas uma contribuição nesse sentido. Muito bom, Dinaldo.
Só, Marcelo, o pessoal, os colegas que pediram aí o site, né, que faz aquele link, né, para ver onde seu artigo se encaixa melhor, vocês podem me mandar e-mail, que daí eu respondo para vocês, Gisela Demo, né, @nb.br, porque eu não lembro do site aqui agora para colocar no chat, mas eu tenho salvado em algum lugar. Então, aí mandem para o e-mail que eu respondo. Eu passo para vocês. Se eu não me engano, está vinculado a Web of Science. Alguma coisa da Web of Science, imagino que a Scopus também tem. Mas se vocês mandarem e-mail para mim, só para não deixar vocês sem resposta, tá? Eu envio esse link. Bonitinho já. Professora, se você puder, inclusive, colocar os seus contatos de novo aqui, o pessoal está pedindo aqui seus contatos para te mandar mensagem, seria bacana, agradeço também. Tá bom, estou colocando aqui. Não é mensagem direta, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou aproveitar aqui também um comentário do Fernando Eduardo Cardoso. Fernando, você está aí? Bom dia. Fernando Eduardo. Não sei se ele está por aí, mas o Fernando falava o seguinte, né? Ao invés de chamar, abre aspas, futuras linhas de pesquisa, seria melhor usar o termo, abre aspas, agenda de pesquisa? Acho que é uma colocação em função da explicação que você estava dando por conta da estruturação do artigo, né, e de como é que ele pode ter um encaminhamento. Então, professora, se puder comentar... repete também, por favor, Marcelo, a pergunta. Claro. Ao invés... É um comentário que ele fez, mas acho que poderia ser uma pergunta. Ao invés de chamar futuras linhas de pesquisa, entre aspas, seria melhor usar o termo, abre aspas, agenda de pesquisa? Eu não vejo muita diferença, não. Quem foi que fez a pergunta? Só para eu... Foi o nosso colega Fernando Eduardo Cardoso. Oi, Fernando. Eu acho que não tem muita diferença, não. Entendeu? Futuras linhas de investigação, agenda para estudos ulteriores, agenda para próximas pesquisas. Eu gosto do nome agenda, eu vejo ele muito utilizado lá fora também, né? A gente sempre pega os benchmarks, assim, para a gente se inspirar, mas eu acho que aí não faz diferença, não. O termo que você vai usar. Faz diferença para mim a questão lá das considerações finais. Eu acho que isso não é legal, porque você tem que ter chegado a alguma conclusão. Você não está só fazendo uma consideraçãozinha, você acaba minimizando a tua pesquisa como um todo. E principalmente também lá de metodologia. Metodologia está, na verdade, errado mesmo, né, pela própria definição aí do nome. E só o que o colega Dinaldo também tinha comentado, né, muito importante, viu, Dinaldo, eu concordo com você, sobre essa questão da ética, isso faz parte do trâmite ético, né? Então, entrar em contato aí, principalmente pesquisas que envolvem gestão de pessoas, né? Então, assim, a gente tem que ter, mesmo que a gente use aquele parágrafo único lá que eu falei para vocês, que dá para citar do CNS, para não submeter para o comitê de ética, mas eu preciso ter autorização, quando é estudo de caso, eu tenho que ter autorização da empresa, formal, por escrito, bonitinho ali, e tudo isso tem que ser acordado antes da pesquisa, porque é muito chato você conduzir a pesquisa e no final, mas eu não quero que divulgue, né? Ou então mudei de ideia agora, tal, não. Por isso, assim, regras do jogo são apresentadas no início do jogo. Pode ser nem no meio, nem no fim. Tampouco elas podem mudar ao longo do processo. Não deveria, tá? Salvo caso aí de força maior, né? Então, combinar. A empresa gostaria que usasse um nome fictício, tá? Não coloque o nosso nome, por favor. Muitas também querem ver os resultados. Foram maravilhosos, pode citar meu nome. Não foram bons, por favor, usem o nome fictício. E aí, assim, a gente tem que, nós somos pesquisadores éticos, temos que seguir, né, enfim, fazer tudo isso direitinho e cuidar com essa descrição também, como você falou. Então, às vezes eu vejo, né, em artigos, foi feita uma pesquisa, né, nós não podemos citar o nome, mas na maior instituição financeira do país. Então, todo mundo sabe que é o Banco do Brasil, né, quer dizer, isso aí fica muito claro, né? Então, acho que tudo isso aí faz parte desses cuidados éticos e a gente precisa, sim, vocês podem pensar nisso, né, enquanto Andrade aí, de fazer um momento com uma fala sobre isso, né, falando sobre todos esses cuidados éticos aí, porque acho que está faltando isso nas pesquisas, a gente precisa mesmo trazer. Inclusive, tem até nomes bons para recomendar para vocês, se quiserem. Seria ótimo, professor. Obrigado pela sugestão. Aliás, obrigado por ter colocado aqui os seus contatos. Aliás, e os colegas estão pedindo o seu blog também. Se você puder colocar no chat. O blog, desculpa, eu parei no... O link do blog. Peraí, pessoal. Fica bacana também. O blog é legal porque tem, né, todos os artigos, às vezes, você gostaria de ver como é que a gente está fazendo, né?
as revisões sistemáticas, que protocolos a gente tem usado, e daí tem os acessos todos lá. Mas eu divulgo no Instagram todos os novos artigos também, viu, pessoal? Então dá para pegar por ali também. Professora Gisela, enquanto você coloca aí também o link do blog, tem um ponto que você comentou e eu acho que vai um pouquinho aqui no... Obrigado. Deixa eu ver se foi aqui. Foi. Obrigado aqui pelo blog. A questão de LGPD, né? Eu acho que tem um ponto aí desafiador, né, para todos nós, para as escolas, para as empresas, falando de coleta de dados, falando de imagem, falando de tudo. Como é que você está vendo essa evolução dessa discussão também, à luz, né, das publicações? Então, de que, Marcelo? Acho que eu não entendi. Foi LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Eu acho que é um ponto que eu tenho visto, né, pelo menos aí, né, acho que muitos de nós aqui estamos aprendendo com esse processo todo. Acho que a questão do digital trouxe uma nova dinâmica, né, para os negócios, para as publicações. Como é que na área de publicações isso poderia ser abordado? Quais são as preocupações que se tem? Pensando alto aqui também. Faz tudo parte desses cuidados éticos também. Eu vejo dessa forma, sabe, Marcelo? Então, assim, lá no Departamento de Administração da UNB, né, ao qual eu estou vinculada, temos um professor, o professor Leonardo, que ele faz parte do comitê de ética, né, dessa parte aí das ciências humanas e ciências aplicadas, então, onde a gente se insere lá no curso de administração. E aí, recentemente, ele fez como é que fala? Me fugiu o nome agora. Um áudio. Gente do céu. Podcast, perfeito. Obrigada. O Departamento de Administração tem um podcast muito legal, né? Chamado Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Tem até Instagram, tem tudo, assim, acompanhem que vocês vão gostar. Sempre tem assuntos, assim, muito interessantes. Inclusive, uma vez eu fiz uma fala lá sobre construção e validação de questionários, né? Porque o que a gente mais vê por aí são questionários que vêm do nada, né? Principalmente no nível da graduação, as pessoas elaboram as perguntas com base em alguma coisa que leu, ouviu, e aplicam uma coisa que não tem credibilidade nem valor científico nenhum. Então, eu fiz uma fala também falando sobre as etapas disso, mas esse professor Leonardo fez recentemente, conversando sobre esses trâmites, falou sobre essa lei também, e como isso precisa ser contemplado, sabe? E aí a dica final dele era assim, ó, na dúvida, submete. Vá, manda para a Plataforma Brasil, se você está em dúvida se deve submeter ao comitê de ética ou não, submeta. É mais seguro submeter, porque o objetivo deles, ele fez questão de deixar isso bem claro até, não é ficar atrapalhando. Por que a gente às vezes fica meio assim, submeter para o comitê de ética, já vou perder 6 meses, 1 ano, e no mestrado não dá para fazer isso, né? Porque a gente tem pouco tempo. Como que eu trabalho esses prazos, né? Então, ele falou, a ideia não é essa, não é ficar atrasando nada. Inclusive, eles estão trabalhando com redução de prazos, já para dar retorno, assim, em cerca de 1, 2 meses, 3 no máximo, né? E que a ideia é justamente, assim, resguardar, garantir que os sujeitos pesquisados não vão sofrer nenhum tipo de prejuízo, né? Esse é o grande objetivo. Mas tentar desmistificar um pouco isso, porque tem essa impressão, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou usar aquele parágrafo único, não vou submeter, porque eu vou perder um tempão, eles demoram, né, vão ficar achando problemas ali. A ideia do comitê de ética não é essa, não é criticar o seu método, a sua revisão de literatura, não é nada disso, é olhar exatamente essa questão da parte ética assim mesmo, né, se não vai haver nenhum tipo de prejuízo aí para as outras partes, principalmente as partes que vão ser pesquisadas. Até tem um comentário aqui no chat, acho que era do... Deixa eu ver, do José Munhoz. José, você queria fazer um comentário complementar a esse ponto? Obrigado, Marcelo. Eu gostaria, uma honra, professora Gisela, ouvir, foi excelente mesmo a tua oficina. A minha pergunta ia nessa direção, qual o caminho para validar um questionário? Porque nós fizemos um artigo, né, uma proposta de um questionário para identificar o nível de resiliência dos professores aqui de uma universidade. E mandamos para um congresso, o artigo foi aprovado, foi apresentado, mas não sei se isso é o suficiente, confesso. Muito obrigado. Então, professor José, obrigada pela pergunta, né? E aí eu vou ter que me permitir que fazer a propaganda, né? A gente fez uma live no ano passado, que está no meu Instagram, ela dura um pouco mais de 1 hora, porque assim, validar
num questionário é algo grande, assim, não é uma coisa que a gente consiga responder agora aqui em poucas palavras, sabe, professor? Então, assim, quando eu vou orientar um aluno, por exemplo, que quer fazer isso, essa é uma das minhas linhas de pesquisa. Então, elaborar e validar, tá? Então, a parte qualitativa, que é a parte do desenvolvimento dos itens do questionário, que também é imensa, e depois a parte de validação estatística mesmo, quantitativista e tudo mais. O período ideal para fazer um trabalho desse é 1 ano. Você vai levar mais ou menos ali um semestre para a parte quali e um semestre para a parte quanti, né? Então, o que eu tentei fazer nessa live do Instagram foi em cerca de 1h20, talvez 1h30 no máximo, dar um passo a passo bem legal, assim, do que tem que ser feito na parte quali, do que tem que ser feito na parte quanti, né? E, assim, a gente precisaria realmente de um outro momento, um outro café, tomar um outro café juntos, para a gente poder ir descrevendo, tá? Agora, o que eu posso já falar de antemão é que a gente não, se a gente faz um questionário sem passar por essas etapas todas, tanto quali quanto quanti, ele não tem valor científico, porque ele não está medindo aquilo que deveria. Às vezes, quem elaborou até imagina que esteja, tá? Mas não está. Então, se não passou por revisão de literatura, se não passou por entrevista, se não passou por análise de conteúdo, não passou por análise semântica, não passou por análise de juízes, não passou por pré-teste, isso tudo é parte quali. E aí vai para a campo fazer a validação estatística. Aí tem que passar por análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória, todas as verificações também ali, né, de validades, né, de validade de conteúdo, de validade convergente, nomológica, divergente, critério. Se não passou por tudo isso, não pode ser publicado. Entendo. Porque não, você não pode garantir que ele tem validade, né? Entendo. O que é validade de um questionário? Ele efetivamente está medindo aquilo que ele se propôs medir. Então, se eu falo que é um questionário de liderança, ele tem que estar medindo liderança. E eu só posso fazer isso se eu passo por todos esses processos. Lá no blog também tem vários artigos de validação, que se prestaram só para construção e validação. Inclusive, ano passado, a gente publicou um nessa Sustainability, que é uma revista bem exigente, com um fator de impacto alto, tá? 3 e pouco. E a gente fez isso daí, né? E aí, eles também foram, assim, espremendo. E olha que interessante, desde a submissão até a publicação, foi 1 mês e uma semana, no máximo. Foi uma coisa, assim, impressionante. Só que eles destruíram a gente. Eram mais de 6, 7 revisores, e era tipo assim, a gente fazia, né, os revisores pediam uma coisa na segunda-feira e nos dava até sexta-feira para arrumar. Então, a sua vida parava, né? A vida da gente parou, assim, cada vez que abriu o e-mail, tinha um e-mail deles lá, quase que a gente chorava. Meu Deus do céu, lá vem mais uma rodada de avaliação. Aí mandava tudo na sexta, aí segunda já tinha a próxima. Eles viam tudo aquilo no fim de semana e na segunda-feira já tinha a próxima, acho que foram umas 5 rodadas de avaliação, e a gente publicou uma validação de escala de relacionamento com clientes no mercado de chocolates, né? Enfim, chocólatra sumida que eu sou, a gente fez uma coisa lá e a gente descreveu cada uma dessas etapas, e tem vários outros artigos nesse sentido também. Mas para um overview, assim, melhor sobre cada uma das etapas, inclusive com referências, nessa live que eu fiz, o pessoal pediu, e eu coloquei as melhores referências para citar, tanto na parte quali, quanto na parte quanti, da validação do questionário. Então, aí fica a sugestão para assistir a live. Perfeito, muito obrigado. Nada. Obrigado, professor José. Pessoal, só não esqueçam ainda, eu já coloquei 2 vezes lista de presença, né, para vocês, está mais acima no chat, se alguém ainda não preencheu, né, e avaliação da atividade, por gentileza. Eu vou mandar mais uma vez aqui no chat, né. Já colocaram até o link aqui, ó, Marcela, a Érica, né, ela colocou o link aí da live. Do Instagram. Maravilha, show de bola. Então já está bem fácil, é só clicar. Pessoal participativo aqui, excelente. Obrigada, Érica. Olha só, a nossa colega Doris Day tinha colocado um caso aqui sobre autoetnografia. Doris Day, bom dia. Você quer fazer diretamente a pergunta, por gentileza? Bom dia. Bom dia. Agradecer a oportunidade de estar participando do evento, agradecer ao Marcelo, a professora Gisela. Essa semana eu assisti uma live com a professora Fernanda, né? Com a professora Fernanda. Foi excelente, eu sigo a pesquisa na prática, né? Gosto muito, estou aprendendo muito com vocês. Uhum. Então, Mariana de primeira viagem, estou fazendo aqui o mestrado, eu sou aqui da UFMS, né? Uhum. Não só do meio científico, eu fui de mercado a vida inteira, eu sou contadora, fui controladora, controller, né, de uma empresa há muito tempo.
E aí a minha orientadora sugeriu a autoetnografia, que é o que eu estou fazendo, né? Qual que é o seu olhar para esse tipo de publicação? Onde, por exemplo, assim, como que eu vou... Lógico que ela já me orientou, já me deu várias oportunidades, assim, mas qual que é o seu olhar para isso? Quando eu vejo as pessoas falarem assim, tem que escrever na terceira pessoa do plural, né? Na autoetnografia a gente não consegue fazer isso, né? Tem que ser na primeira pessoa. E eu estou escrevendo sobre a mulher no controle gerencial, né? Trabalhando a questão do teto de vidro, as dificuldades que a gente enfrenta para poder conseguir uma promoção, uma igualdade salarial, né? Questão da maternidade, tem muitas questões aí envolvidas, né? Isso é um hot topic, viu, Doris Day? É um hot topic. Você escolheu bem. Então, eu queria saber, assim, eu estou no caminho certo? Será que eu vou conseguir muitas revistas, assim, para ter a oportunidade, pelo menos, de submeter? Então, vamos lá. Qual é o seu olhar, assim, como que você enxerga esse tipo de trabalho? Que é qualitativo, né? Sim, sim. Tá bom. Então, olha só. A primeira coisa que eu quero falar é te pedir perdão, porque talvez eu não consiga responder bem a tua pergunta, porque eu não tenho tanto conhecimento para isso, tá? O tema, eu acabei de falar, é um hot topic. O método, né? Então, a questão aí da autoetnografia, né? Embora eu já tenha trabalhado assim, a minha tradição é muito mais quant, mas no PPGA eu trabalho com métodos qualitativos, né? Inclusive, até quando eu entrei no PPGA e me passaram essa disciplina, foi um susto, né? Achei que ia assustar. Não, a sua disciplina vai ser métodos qualitativos. Eu falei, não, quantitativos. Não, é qualitativos mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, agora. E aí, como tudo na vida, né? Eu encaro assim como um desafio e vamos embora, porque a gente vai crescendo, né? E vai aprendendo com isso daí. Foi aí que eu comecei a me apaixonar pela questão do multimétodo, né? De mesclar a abordagem qualitativa com quantitativa. E aí fala da Fernanda Spulsel, né? Que é uma amiga muito querida. Ela foi minha primeira orientanda de mestrado, gente. E eu sou, assim, muito fã, né? Acho que da pesquisadora incrível que ela se tornou. E a gente trabalha juntas no grupo, né? Ela cuida da parte... Ela é minha coordenadora lá da área de marketing do nosso grupo de pesquisa, enfim. E aí uma fala dela, tá? Que eu estou te passando, Doris. Ela disse, assim, que a autoetnografia tem tido muito problema. Inclusive, a gente foi convidada para escrever um capítulo de um livro da ANPEP. Já ouviram falar na ANPEP? É como se fosse a ANPAD da psicologia, né? Da área de psicologia. Como o meu doutorado foi na psicologia, então, assim, eu sempre mantenho também, né? A parceria lá com o pessoal da psicologia. E aí, a gente faz parte de um grupo lá da ANPEP, a Fernanda não, eu faço parte. E aí, houve uma demanda, então, para a gente escrever, né? Um livro sobre métodos. E aí, tinha lá a sugestão de etnografia e etnografia digital, né? Ou etnografia online e tudo mais. E aí, eu convidei a Fernanda, porque a Fernanda fez uma etnografia na tese de doutorado dela, que daí não fui eu que orientei. Ela fez o mestrado no MB e o doutorado na Federal de Santa Catarina. E aí ela fez, então, um trabalho totalmente qualitativo e fez uma etnografia. Inclusive, eu convido várias vezes para ela falar sobre isso. E eu falei, Fê, eles convidaram a gente para falar sobre etnografia, então por isso pensei em te convidar, porque você tem toda a prática, vivência nisso daí. Ela é maratonista, então ela trabalhou com essa questão de experiências extraordinárias, dentro da psicologia do consumo mesmo, de experiências extraordinárias, e fez essa etnografia. E, para falar de etnografia clássica, a digital, e a autoetnografia, era a proposta inicial lá do livro, tá? Foi o que nos mandaram enquanto demanda. A primeira coisa que ela me disse, amiga, não vamos fazer autoetnografia. A autoetnografia dá muito problema, é muito difícil de conseguir publicar, principalmente lá fora, tal. Então, assim, vamos tentar defender uma proposta só com a etnografia clássica e a digital, porque a digital, enfim, a netnografia, então tem várias nomenclaturas, né? Vamos tentar trabalhar nisso daí. Então, por essa fala, ok? O único contato, assim, eu nunca tive contato com a autoetnografia também, conheço muito pouco sobre isso me preocupou. Então, por isso eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para estar te dando uma opinião, sabe, Doris? Eu acho que, assim, como você conversa, tem acesso aí a Fernanda, pergunta para ela sobre isso, especificamente sobre o método, não sobre o tema eu acho maravilhoso, mas sobre o método em si. Se você, em vez de autoetnografia, você não pode trabalhar, talvez, uma netnografia, ou uma etnografia clássica mesmo, tá? Eu acho que pode ser extremamente rico e interessante. E aí você consegue fazer um ajuste, talvez metodológico, aí junto com a tua orientadora, claro, que é muito importante que ela pense sobre isso. Se ela curte a autoetnografia, ela acha que vai te orientar bem nisso,
Aí eu acho que eu... Então, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, mas a minha orientadora, ela é lá da USP. Sim. E ela Observa as publicações dela, ela já publicou muito usando esse método, então acho que dá para você seguir o conselho dela e a sugestão dela, sim. Então, tá bom, obrigada. Porque eu fiquei muito motivada, sabe? E é gostoso quando você se motiva a falar sobre uma coisa que você vivenciou, na verdade, né? Sim. Aí eu já li muito também de Conceição Evaristo, que fala de escrevivência, né? Então, eu estou, assim, muito apaixonada pelo tema. Mas aí tem os critérios do mestrado, né? Que eu preciso submeter no congresso. Então, tem que pensar em tudo isso, né, Doris? Exatamente. Mas muito obrigada. Não abandona o tema. O tema é delicioso, assim. Acho que já me deu vontade de ler antes nem de ver o artigo. E acho que é um tema muito legal. Um professor maravilhoso poderia conversar com você sobre isso também, professor Marcelo Bispo. Marcelo? Bispo. Acho que a maioria que conhece ele. Ele é o editor da RAC, tá? Da Revista Administração Contemporânea, e ele manja muito dessas metodologias qualitativas. Ah, vou procurar ele. Esteve conosco em alguns desses encontros, inclusive. Vai ter um encontro com ele, Marcelo? Não, nós tivemos, né? Tivemos alguns aí também nos eventos passados, mas é excelente a recomendação, é isso aí. A RAC, deixa eu aproveitar. A RAC, ela está com uma proposta, né? De mulheres exaustas na pandemia, né? Sim. Dá para falar. Então já tem um outlet, só não sei se dá para produzir aí, né? Fazer pesquisa. Não vai dar tempo, é muita coisa. Olha só. Obrigadão. Valeu. Olha só, eu só vou aqui acelerar com algumas perguntas pelo tempo, né? A gente já tem mais uns minutinhos de acordo com a disponibilidade da professora. Eu não sei se a nossa colega, deixa eu ver, a Dayana Ferreira está aí, Dayana? Bom dia, Dayana, você está aí? Bom, a Dayana tinha perguntado se você poderia explicar com um exemplo prático o que seria a contextualização de uma pesquisa. Pergunta lá no comecinho da nossa fala. Oi, Dayana, ela está dizendo aqui que está sem microfone, né? Então, o que seria a contextualização? Que eu acho muito importante ter lá na parte da introdução, né? Porque a contextualização vai vir o objetivo vai sair disso, né? Da contextualização que deve apresentar uma lacuna. Então, como é que a gente pode dar um exemplo de contextualização? É um contexto que está acontecendo e que existem coisas para resolver nesse contexto. Então, falando aí da própria questão da pandemia, de Covid e tudo, né? Então, ela apareceu lá, foi decretado lá, a pandemia lá em março, foi isso? Março de 2020, se não me engano, né? Então, aí faz 2 anos. Isso mesmo. Isso. Então, a partir daí, muitas demandas surgiram, muitas preocupações, muitos problemas de pesquisa. Então, eu posso pegar o contexto pandêmico para justificar uma pesquisa sobre teletrabalho. Embora o teletrabalho não seja novo. Tá? Teletrabalho, trabalho remoto, já se faz há muito tempo. Só que com o contexto da pandemia, ele ganhou um fôlego impressionante. Então, a gente pode observar também nos próprios eventos, né, Marcelo? Quanta coisa de teletrabalho surgiu. Eu mesma me enfiei, né? Eu me entrei no teletrabalho também, já publicamos algumas coisas nesse sentido, né? Especificamente da qualidade de vida no teletrabalho, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com bem-estar das pessoas e tudo mais, né? Tem a minha veia aí da psicologia. E então o contexto foi esse. Então é você explicar por que o tema é relevante, a partir de que situação ou contexto aquele tema é relevante e merece ser trabalhado. Então, contexto Covid, tema teletrabalho, problema de pesquisa, como o teletrabalho afetou as relações de trabalho. Aí você tem um exemplo de encadeamento dessas ideias. Não sei se ficou claro, se ajudou. Para mim ficou claro, não sei se para a nossa colega ficou, mas é exatamente isso, né? Inserir o tema na situação, é exatamente isso. Super importante, né? Tem uma outra pergunta aqui, professora, da Adelice Mineto. Adelice, você está aí, por gentileza? Estou sim, bom dia. Bom dia, Adelice. Você queria colocar sua pergunta, você falou lá atrás sobre forma de como os dados são analisados, dica de redação. Fica à vontade para colocar sua pergunta. Isso.
Considerando que é um campo bastante restrito quanto à quantidade, ao volume, né, do que nós escrevemos, eu sempre tenho dúvida quando eu escrevo na metodologia a forma como os dados foram analisados. Não sei se é o suficiente ou não. Então, o que um revisor espera encontrar nessa sessão aí sobre como os dados foram analisados? Tá? Obrigada e parabéns pelo evento. Oi, Adelice, bom dia. Obrigada aí pela sua contribuição. Cada vez mais a gente precisa se virar nos 30, né? Ou nas 16 páginas que os eventos permitem, né? Vamos ver se essa tendência da ENAMPAD agora vai ser adotada, né? Talvez pelo CEMEAD também, a gente vai estar trabalhando aí com um pouco mais de folga, né? Mas eu entendo, assim, que no método você deve, sim, descrever, né? Então, seria talvez... Normalmente eu coloco por último a questão da ética em pesquisa, a última parte do método, tá? Para deixar ela destacada ali, assim, antes dos resultados propriamente ditos. E aí, antes dela, eu coloco procedimentos de análise, né? Então, primeiro de coleta de dados e depois os procedimentos de análise. E daí, muito importante, lá você vai enunciar os procedimentos. E aí, nos resultados, tente apresentar os resultados seguindo essa ordem dos procedimentos de análise que estão descritos no método. Porque fica muito mais fácil conseguir verificar se você realmente fez aquilo que você se propôs, se você atingiu ali tudo aquilo, tá? E uma coisa também que o pessoal tem muita dúvida e me pergunta, eu vou até aproveitar para trazer, isso dos quantitativos, né? Quando eu faço tratamento de dados, o pessoal aí que trabalha com estudos quantitativos vai saber bem o que eu estou falando, né? Então, vai fazer análise de outlier, de missing values e outras todas aí para adequar um modelo multivariado, por exemplo. Essas análises aí entram no método, pessoal. Não é nos resultados. Por quê? Porque os resultados, a seção de resultados vai cuidar dos objetivos da pesquisa. E fazer limpeza de banco de dados não é o objetivo da pesquisa. Isso é uma etapa que todo estudo quantitativo tem que ter. Tá certo? Então, eu vou descrever isso no método. Então, a única coisa que eu descrevo em método é essa parte de tratamento de dados dos estudos quantitativos. Então, eu tinha amostra, sei lá, de 300 pessoas, aí fui passeando por essas etapas e acabei com uma amostra, sei lá, de 200, né, mas ainda tem um poder estatístico, talvez de 80%, então tá bom, pronto. E aí eu mostro tudo isso no método, não nos resultados. Resultados é só para os objetivos. Agora, se você retoma os objetivos e vai até, de repente, fazendo subseções na parte de resultados, de acordo com os objetivos propostos, vamos supor que você tem 4 objetivos específicos para atingir o geral, né? E aí você divide o teu capítulo de resultados nesses 4 objetivos, que vão compor 4 subseções, é maravilhoso. Porque, de fato, tem trabalhos aí que a gente vê, principalmente de teses, dissertações e TCCs, que é uma bagunça, assim. Os resultados, você está descrevendo ali, você vê aquele monte de gráfico, de tabela e de descrição de resultado, mas aí chega, você lê o resultado e não sabe se a pessoa realmente cumpriu os objetivos. Por quê? Uma questão de organização. Então, acho que esse ponto aí da Adelice foi bem interessante nesse sentido. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui. A Lise Ximenes está por aí? Lise? Não sei se ela está por aí. Bom, ela havia comentado o seguinte, gostaria de saber o que seria um ensaio teórico. Ensaio teórico é o que tem de mais difícil de fazer, viu? Pelo menos no meu ponto de vista, tá? O ensaio teórico, como é que a gente classifica, né? Meus alunos lá da pós falaram, vamos fazer uma revisão sistemática, aí vamos lá no protocolo dividir os artigos teóricos dos artigos teórico-empíricos, tá? Também uma coisa que eu quero alertar sobre isso, pessoal, cuidado com a nomenclatura aí, com a divisão de artigo empírico, puramente. No meu ponto de vista, não faz sentido isso não, tá? É artigo teórico-empírico. O enquadramento conceitual de um artigo, ou é teórico ou é teórico-empírico. Um artigo só empírico, tipo, que não tem teoria nenhuma, não consigo entender isso, tá? Então, são essas duas possibilidades. E aí, qual que é a dica primeira, assim, talvez mais rápida, para que vocês consigam identificar, né, o que é um artigo totalmente teórico ou teórico-empírico? É a questão do método, né? Então, o artigo teórico, ele não vai ter método, porque, na verdade, você tem que ter um super fôlego para estar discutindo alguma coisa, normalmente teorias que já estão bem estabelecidas, e propondo uma reconstrução dessa teoria, ou fazendo um confronto de teorias para propor uma nova teoria, propor um novo modelo de relações,
né? Por que eu posso propor esse modelo lógico aqui, que vai trabalhar com 6 variáveis, tarará, da onde que vem isso? Então, quais justificativas teóricas me permitem propor esse modelo? Aí você está fazendo um artigo teórico, cujo resultado é o modelo de proposição de relações entre variáveis. Aí, quando você vai testar essas variáveis, você vai aí para um artigo teórico empírico. Aí vai ter o método, né? Possivelmente você vai usar modelagem de equações estruturais, outras coisas assim, e aí você vai para o teórico empírico. Então, eu acho que por que eu falei que eu acho que é a modalidade mais difícil, o teórico, tá? O puramente teórico? Porque você tem que ter uma bagagem teórica fantástica. Né? Você tem que ter lido absurdamente sobre o tema, ter feito 1 milhão de revisões para ver lacunas e tudo mais, e aí conseguir, então, fazer uma elaboração própria nesse sentido, de reconstruir uma teoria ou propor a construção de uma nova teoria. Então, a gente tem a Academy of Management Review, né? Então, dentro da Academy, que é a principal associação aí do mundo, né, da nossa área, a gente tem os anais, que, na verdade, os anais da Academy constituem, né, o veículo, o periódico, o outlet, não sei nem como que eu denomino, porque são anais, na verdade, de evento, mas que tem o maior fator de impacto da nossa área. Até estava anotando isso aqui ontem, 16,44 de fator de impacto, uma coisa, assim, imensa, né? E são os anais do evento. Aí tem a Academy of Management Review, que só publica artigos teóricos. Então, se você quiser dar uma olhada, lá vão ter os melhores, né? A Academy of Management Review tem fator de impacto 12,64. Fator de impacto é a métrica do JCR, né? E que é da Web of Science. E o Journal of Academy of Management Journal. Aí aceita os teóricos empíricos, que 10,19 de fator de impacto. Então, veja, fora os anais ali, fora o Journal of Management, que é o nosso jornal aí mais bem classificado, a gente tem a Academy of Management Review, que é uma revista só para artigos teóricos, e com esse altíssimo fator de impacto. Então, eu acho que quem consegue publicar nessa revista realmente é alguém que merece muito aplauso aí, muito respeito, porque é alguém que articula a teoria de uma maneira incrível. Né? E por isso que eu acho que é um trabalho mais difícil de fazer. É isso aí, muita leitura, né, professora? Anos e horas de leitura. Olha só, a gente está chegando ao final aqui por conta do nosso horário. Primeiro, eu queria agradecer, tem várias sugestões aqui dos colegas, o Paulo enviou também algumas sugestões. Obrigado, Paulo. A gente vai encaminhar aqui para a diretoria de pesquisa e ensino, aqui no caso a professora Manolita, né? E com certeza esses pontos são sempre pensados e muitas vezes a gente vai colocando aí ao longo do ano, né? E também no próprio evento do Enangrade, né? Muitas vezes a gente faz essas oficinas. Tem uma pergunta, acho que a última, tinha 2 últimas perguntinhas aqui, pelo menos acho que no meu controle aqui de perguntas, professora, a Patrícia de Oliveira Campos, eu não sei se ela está aí, mas ela perguntou como identificar os outlets mais adequados para submeter o artigo. Aí acho que é um pouco daquilo que a gente conversou, né, Patrícia? De verificar essas ferramentas que tem para você fazer o encaixe, né, um finder aí, que eu posso tentar obter o link, depois eu passo aí por e-mail para vocês, onde você joga lá o título, o resumo, o abstract, e aí eles vão fazer o link com a revista. Isso não é uma certeza de que vai dar certo, né? É uma ferramenta simplesmente para verificar a aderência do teu título e resumo, porque se pressupõe que pelo título e pelo resumo eu consigo entender bem qual é a tua proposta. E daí, de acordo com o que as revistas têm publicado aí, naquela tônica, tá? Então, essa é uma primeira alternativa. E a outra é aquela mais que vai dar mais trabalho mesmo, né? De ir pesquisando, assim, de olhando, entrando nas revistas, vendo o escopo, vendo o que elas têm publicado, tá? Então, eu acho que isso sempre é muito interessante, né, de fazer, para conseguir tentar pegar essa aderência, e também não perder tempo, porque às vezes tu vai e formata tudo ali para aquele periódico, né, e tem formatações que dão um trabalho danado para a gente, e aí manda e já recebe logo, não está no escopo. Isso é um pecado, né, poxa, então é bom a gente olhar o escopo e ter certeza que a gente está fazendo antes, e aquela minha última dica lá que eu dei, do subir de elevador e descer de escada. Então, tentar mandar sempre para os mais bem classificados, pegar essas listas aí de classificação de periódicos, né, ou consultar o próprio Sucupira lá, que vai mostrar a última classificação do Qualis, que é velha, né, que é lá de 2013 até 2016, a gente não sabe ainda se vão publicar a que vai até 2020 ou não, isso é uma incógnita para nós ainda, por isso que a gente nem usa tanto mais o Qualis CAPES como um bom indicador, assim, de qualidade de periódicos, até porque ele nem foi feito para isso, né, não foi a intenção dele, então a gente começa a utilizar mais
fator de impacto, né, o Site-Score, que é da Scopus, o fator de impacto JCR, que é da Web of Science, o índice H do Google acadêmico, né, eu acho que a área de administração como um todo está bem voltada agora para usar esse índice aí, para classificar as nossas produções, as produções dos programas de pós-graduação. Então, no nosso PPJ, por exemplo, a indicação é que o periódico tenha um índice H acima de 16, maior ou igual a 16, e isso dá para achar também facinho no site lá, Google Metrics. Vocês digitem isso, aí vai aparecer lá o campo, coloquem o nome da revista, pode ser nacional, internacional, tanto faz, e eles já vão colocar para vocês qual é o índice H daquela revista. Então, esse é um bom critério também. E aí sobe de elevador e vai descendo de escada. Acho que é isso. Ótimo, ótimo. Ótimas dicas. Olha, professora, eu acho que a última pergunta para fechar com chave de ouro, essa incrível manhã, esse incrível café, né? Foi excelente. Se você teria, era uma pergunta até do José Munhoz Fernandes, se você teria alguma indicação, acho que até propício a pergunta dele aqui, de algum artigo ou livro que aborde ou que abordasse os aspectos que você tratou, né? Que são muitos, quer dizer, é um resumo de tudo isso, né? É difícil a pergunta, mas eu tive que fazer. Então, eu não coloquei isso no livro ainda, não. É uma coisa muito mais, assim, né, da minha experiência, empírica mesmo. Já estou na RBGN, né, há 2 anos, um pouquinho mais. Trabalhei na RAM também, né, como editora lá um tempo, editora associada. E a avaliação, né? A avaliação eu sempre tento aceitar fazer, porque, como eu falei, a gente precisa disso, né? A gente precisa desse trabalho. E muita observação também enquanto autora, né? Então, dos periódicos que eu mando, gente, muita reprovação, sabe? Eu acho que a gente não pode desanimar. Se é que existe segredo do sucesso, que eu não gosto muito disso, né? Que parece, receita de bolo nunca funciona muito bem. Mas, se tiver uma receita do sucesso, é nunca desanimar, sabe? Então, assim, já teve artigos que eu sabia que eram bons, e que, por exemplo, foram recusados por Enampad, né, e eu publiquei depois numa revista internacional de alto impacto. Então, assim, ó, não desistam, porque depende muito do avaliador que pega, né, do humor que ele tá. Às vezes também tem o caso de acabar identificando quem é a pessoa que escreveu e vai que tem algum problema com a pessoa. Então, a gente está, na verdade, é muito subjetivo isso, né, a gente está vulnerável aí, é sujeito a várias variáveis que podem influenciar. Então, eu acho que não pode desistir, tem que tentar. Eu já demorei 3 anos para conseguir publicar. A gente só morre de raiva quando é revisão sistemática, né? Porque daí tu submeteu lá, aí dali a 3 anos volta o feedback do editor falando, tá desatualizada a sua revisão. Aí dá vontade de responder, desatualizado é você, que demora 3 anos para ver que meu artigo estava lá na fila e você tinha que ter visto, né? Então, assim, eu fico meio indignada com essa questão dessa morosidade que eu acho que ainda reina muito aqui nos nossos periódicos, tá? A gente precisa dar um jeito de acelerar isso aí por uma questão até de respeito e de cuidado mesmo, né? Mas eu tenho, assim, além da live, né, um conteúdo escrito, assim, com essas dicas de publicação, eu não tenho, eu vou te pedir perdão por isso. Tenho só mais essa questão, assim, da experiência que eu compartilho com vocês. Quem sabe um dia a gente pode pensar em fazer até um manual de boas práticas, né? Algo nesse sentido pode ser que seja útil para vocês. Com certeza. O pessoal está perguntando sobre certificado. Para quem preencheu a lista, tudo bonitinho, a Angrade vai enviar o certificado de participação. Então, olha, na verdade, infelizmente, né, nosso tempo chegou, voou essa manhã, eu nem vi passar. Queria muito, professor, agradecer aí pela excelente aula, pela parceria, pelo tempo, pela disponibilidade, agradecer a todos que estão aqui também. Obrigado pelas perguntas, pela interação, né? Quando o bate-papo é gostoso, a gente não vê o tempo passar, e essa manhã foi assim, né? Então, desde já, em nome também aí da Angrade, do Enangrade, da professora Manolita, professor Kondo, agradeço demais a presença de vocês. Sobre o link da gravação, eu vou ver com o Anderson se vai ser disponibilizado ou não, né? Mas é isso, eu queria pedir uma salva de palmas aqui para a professora. Estou vendo várias palmas aqui. Obrigado por essa manhã incrível, né? E já deixo aí a dica de que outros eventos vão continuar acontecendo, então fiquem ligados no site da Angrade, do Enangrade, porque tudo isso vai gerando, né, novas agendas, novas discussões, vão complementando. Esse é o intuito para ter o Enangrade lá no final do ano ainda de mais qualidade. Professora, obrigado. Obrigada, Marcelo, obrigada pela oportunidade mais uma vez, tá? Leva o meu abraço lá para a Manolita também, né, que é a pessoa que fez o contato comigo, trabalho junto com ela no CEMEAD, sou da equipe dela lá também, e obrigada aí a cada um de vocês pela paciência aqui de estar me escutando,
e que a gente consiga fazer muita coisa boa, publicar bastante, porque nós somos bons, sim, viu? O brasileiro é bom, escreve bom, tem ideias incríveis, e a gente precisa dar vitrine para essas coisas boas que a gente está fazendo. Nunca deixem de confiar em vocês, tá? Muito sucesso, e até algum dia aí em algum lugar. Um abraço para vocês. Um abraço, bom